A história começa com um assalariado comum que joga seu game favorito, mas ao sair do apartamento sofre um infarto e morre. Ele acorda numa sala estranha, surpreso ao ver um cachorro voador e percebe que reencarnou em outro mundo como um garoto chamado Aslo Vint. Ele começa a estudar desde cedo e descobre que vive no continente do Verão IV, antes dividido em 7 reinos. Porém, o reino de Ansel unificou as terras e fundou o Império Summerforth. Ele descobre a existência da magia nesse mundo e que pertence a uma família nobre que governa uma pequena região chamada Lamberg. Fica feliz por ter tudo o que precisa. Os servos cuidam dele e visita o quartel para ver os soldados treinando. Vê um soldado chamado Melos em dificuldade, então usa sua habilidade única de avaliação, que lhe permite enxergar as estatísticas de Melos. Descobre que Melos não tem talento com a lança, mas tem potencial como arqueiro. Ars o aconselha a usar arco, mas Melos recusa, dizendo que só covardes lutam à distância. Ars insiste e os soldados mandam ele tentar. Melos confessa nunca ter usado um arco antes, mas Ars o incentiva, e na primeira tentativa ele acerta o alvo. Os soldados não acreditam, acham sorte, mandam ele repetir, e ele continua acertando com precisão impressionante. Reconhecem então o talento dele e dizem que será um excelente arqueiro, perguntando como Ars descobriu. Ars não quer revelar sua habilidade, acha que não vão acreditar, e diz que foi apenas um. Ele reflete sobre sua habilidade diante do espelho, tentando checar suas próprias estatísticas, mas percebe que não pode. Conclui que só funciona nos outros. No jantar em família, seu pai Raven fica impressionado por ele ter descoberto o talento de Melos. Descobrimos que Raven era plebeu, mas subiu ao poder por suas incríveis habilidades de combate. Ars confere as estatísticas de Raven e vê que ele é o maior guerreiro da região. Raven diz para Ars confiar nos instintos, já pensando que isso será útil quando ele virar governante e que precisa se preparar para o futuro. Então Ars começa a estudar sobre o Império, mas percebe que o futuro vai ser um caos. Governantes corruptos e camponeses em revolta. Ele teme uma guerra iminente e precisa aprender a comandar tropas em batalha. Mas ele sabe que falta habilidade de combate, então duvida se consegue proteger seu povo. Acreditando que sua habilidade pode ajudar, ele sai pelo vilarejo procurando o soldado perfeito. Percebe, porém, que ninguém tem talento e fica exausto porque sua habilidade cansa os olhos. De repente vê um menino, Hitz, sendo expulso de uma loja. Todo mundo o despreza por ser da raça inferior dos Malkans. Ars lhe dá comida. Hitz começa a comer enquanto Ars checa suas estatísticas e fica boquiaberto. É absolutamente insano. Hitz está prestes a ir embora, mas Ars o convida para ser seu vassalo. Quer reunir a nata da nata para fortalecer seu exército. Hitz não acredita, pensa que é brincadeira, mas Ars mostra que é nobre. Exibe o brasão da família Lúven e diz que ele tem potencial imenso. Hitz teme causar problemas porque todos odeiam Malkans, então recusa e vai embora. Ars não desiste, promete que se virar seu retentor pode comer à vontade, então Hitz muda de ideia. Eles entram na mansão Lúven, os serviçais dão a Ars a melhor comida e a Hitz uma refeição simples, achando que é o que ele merece. Ars nota que o ódio aos Malkans é profundo e que não vai convencê-los, então senta ao lado de Hitz e divide sua comida. Os criados ficam chocados, mas Ars declara Hitz como seu convidado de honra. Aí começam a tratá-lo bem, então pergunta o que ele fazia na vila. Hitz conta que foi mercenário, mas seus companheiros morreram em batalha. Ficou vagando sozinho até chegar à vila. Tenta explicar que quis voltar aos mercenários, mas o rejeitaram por ser só uma criança, achando que não era bom lutador. Um dos criados interrompe dizendo que é hora de Hitz partir, mas Ars afirma que Hitz será seu retentor. O criado perde a cabeça de vez. Raven fica sabendo disso e liga para Ars, dizendo que a Malkin não serviria como retentor, mas explica que Hitz tem um potencial incrível e seria um desperdício deixá-lo ir. Mas Raven não acredita, lembrando a Ars que os Malkans são seres inferiores. Ars diz que acredita no talento do Hitz e manda que Raven teste as habilidades dele. Raven lembra que conseguiu descobrir o talento da Melissa, então decide dar uma chance ao Hitz, prometendo contratá-lo como soldado se passar no teste. Ars fica feliz, mas Raven explica que Hitz fará um duelo simulado com ele. Ars fica nervoso, lembrando que Hitz tem só 14 anos e ainda não chegou ao potencial máximo. Ars confere os status e vê que a diferença é enorme, mas o pai diz que vai poupar o garoto, então Ars acha que ele até tem uma chance. Vão para os alojamentos, e Hitz pergunta por que Ars o quer como retentor se ele é perseguido por onde passa. Ars explica que precisa da ajuda de Hitz. Vai se tornar senhor da terra e precisa de alguém capaz de comandar seu exército. Chegam ao alojamento. Raven se prepara para lutar e manda Hitz pegar uma espada, explicando que ele vence se acertar um golpe antes do tempo acabar. Raven avança, e Hitz tem dificuldade para se defender enquanto Raven pressiona sem parar. Ars acha que está perdido, mas os soldados ficam impressionados porque ele consegue acompanhar Raven, famoso por triturar combatentes num piscar de olhos. Raven consegue acertar um golpe que derruba Hitz e avisa que o tempo está acabando. Hitz se recusa a desistir, lembrando que Ars conta com ele, então resolve lutar a sério. Ele ataca Raven, que tenta pará-lo, mas a luz ofusca Raven, e ele mal consegue bloquear o ataque do Hitz.
Todos não acreditam, e Raven admite que perdeu porque foi apenas arranhado. Decide então contratar Heights como soldado. Ars agradece ao pai por dar uma chance ao Heights, e Raven reconhece o talento do garoto, achando que ele vai se tornar um ótimo espadachim. Raven revela que estava preocupado com o futuro do filho, mas acredita que Ars será um grande homem, pois tem o dom de reconhecer talentos. Os soldados elogiam Heights, percebendo que ele é um lutador excelente. Depois de um tempo, vemos o Heights vestindo seu uniforme enquanto acompanha o Ars, que estranha ele estar fazendo tarefas de criado. Heights explica que quer ajudar no que puder. Ele conta que sempre sonhou em servir um senhor e que teria morrido se Ars não o tivesse acolhido, por isso quer passar o resto da vida servindo. Após alguns meses, Heights é aceito por todos e até recebe aulas particulares, o que aumenta sua inteligência, tornando-o um dos mais eruditos da casa. Ele dá a Ars uma aula sobre o Império Summerforth, lembrando que o reino Ansel conquistou os outros 6 reinos há mais de 200 anos, mas o Império agora está em apuros porque o atual governante, Bydris, é apenas uma criança, e o poder ficou nas mãos de seus vassalos, envolvidos em rivalidades de facção. Isso corrói a autoridade central, gerando mais revoltas e governadores que desafiam a coroa. Ars acha que os conflitos só vão crescer, então precisa se preparar e reunir os melhores talentos ao seu lado. Ele se pergunta onde o próximo conflito pode estourar, e Heights cita a província de Missin, porque o governador é velho e debilitado, então é bem provável que morra nos próximos anos. O governador tem 2 filhos e ainda não decidiu o sucessor. Os 2 querem o posto, então provavelmente haverá guerra. Ars se pergunta com quem o pai ficaria, e Heights aposta no irmão mais velho, por direito de primogenitura. Mas Heights também observa que não cabe ao Raven decidir, já que ele não serve diretamente ao governador. Aprendemos que cada província é dividida em distritos, e Lambor faz parte do distrito de Caner, dentro de Missian, então Raven serve o chefe de Caner. Ars se preocupa com o que aconteceria se seu pai ficasse do lado perdedor, mas Heights vê nisso uma chance. Se sair bem numa grande guerra, um senhor pode subir na vida, então precisam recrutar mais gente para ficarem mais fortes. Eles saem e encontram o Raven. Ars nota que ele tem treinado mais, sinal de que a guerra vem mesmo. Ars diz que vão à cidade buscar recrutas e o pai sugere achar alguém com talento para magia, porque magia será inestimável nas batalhas por vir. Vimos que Ars tentou aprender mágica uma vez, mas logo percebeu que não tinha jeito. Chegam à capital de Canair e Ars fica pasmo com tanta gente na rua. Heights comenta que há umas 50 vezes mais gente que em Lamberg, com a Casa da Pira dominando o distrito. Ars nota todo mundo parecendo abastado e suspira querendo que Lamberg fosse assim, enquanto Heights acha que, com tanta gente, vão achar alguém promissor. Ars começa a vasculhar com sua avaliação, mas depois de um tempo ninguém chama sua atenção. Seguem procurando e Ars percebe um beco onde os moradores de rua se amontoam. Ars quer ajudar, mas Heights acha que, do jeito que estão agora, não há muito o que fazer. Ars relembra como a cidade o impressionou e decide que quer criar um lugar onde até os menos favorecidos possam ter vida. Heights, orgulhoso, promete servi-lo. Chegam ao mercado e Ars se maravilha com tantas comidas diferentes. Um homem tenta vender um ovo de dragão e Ars já imagina um dragãozinho de estimação. Ele resolve comprar 3, mas Heights aponta a lâmina para o vendedor, acusando-o de golpe. O homem jura que é real, mas Heights sabe que o comércio com o continente norte está congelado. Impossível ter ovos de dragão. Pronto para dar um fim no embuste, Heights é contido por Ars enquanto a multidão começa a olhar. Heights se desculpa pelo escândalo e Ars agradece por ele ter cuidado dele. Fazem uma pausa pro almoço e Ars corre até uma barraquinha de doces, mas leva uma trombada e percebe que foi roubado. Heights corre atrás e agarra o manto do ladrão, que se revela ser uma garota. Ela dobra a saia e dobra a esquina, mas é cercada por brutamontes que começam a espancá-la. Ars manda eles pararem, um dos capangas parte para cima dele e Heights o derruba com um soco só. Ele resolve os outros 2 com facilidade e os caras se afastam dizendo que isso não acabou. Ars confere a garota e fica pasmo com as estatísticas. Ela se chama Charlotte e tem aptidão para magia, além de liderança e poder de combate absurdos. Ritz pede a bolsa de moedas de Ars de volta, mas Ars de repente a convida para ser sua serva. Ritz acha que ela é só uma ladra, mas Ars fala do talento dela para magia e Charlotte recusa servir uma criança como ele, dizendo que nunca nem usou magia na vida. Ars fica desesperado tentando convencê-la, achando que ela rouba por viver na dureza, então promete comida e salário. Ela só vê um nobre mimado bancando o bonzinho. Ela acha que ele não merece privilégio nenhum, que só nasceu com sorte de nobre. Recusa virar instrumento dele, enquanto Ars jura ser diferente e fala de criar um lugar de oportunidades. Charlotte rebate que não dá pra esperar um dia, porque todo dia pra eles é luta. Ritz entende, mas insiste, quer a bolsa de moedas de volta. Charlotte devolve, já que o salvaram, e Ars pergunta sobre os homens. Ela explica que eram capangas de um traficante de escravos. Ela foi pega roubando de um nobre e vendida como escrava. Conseguiu fugir do negociante, mas eles mandaram os capangas atrás dela.
Ars pergunta por que ficou na cidade depois da fuga. Vemos várias crianças correndo até ela e ela conta que não podia abandoná-las. Ars concorda em não recrutar, mas decide dar o dinheiro dele mesmo assim. À noite, ele continua pensando nela e Ritz comenta que já passou por situação parecida, então entende o que ela sente. Ele imagina que nobres a trataram muito mal e que ela vê todo mundo como inimigo, mas diz a Ars que ele é diferente. Reflete sobre uma falha no seu plano de criar um lugar melhor. E então ouvem as crianças do início chamando por Charlotte. Ars desce correndo e pergunta o que houve. As crianças dizem que levaram a Charlotte. Descobrimos que Charlotte não lembra da última vez que chorou e que viveu miseravelmente porque os pais a abandonaram. Ela não teve escolha senão roubar para sobreviver, perguntando por que nasceu nesse mundo. Os homens levam Charlotte para o chefe, a agridem e estranham que ela não chore. O chefe Albert a avisa para não estragarem a aparência dela porque já foi vendida. Eles tiram o dinheiro dela. Ela tenta resistir, mas um dos homens a segura. Ela pensa nas crianças, precisa do dinheiro para sobreviver. E Albert, achando que a vida dela não vale nada, manda ela aceitar o destino. Mas o Ritz aparece do nada e parte para cima dos homens, derrubando todo mundo. Ars se aproxima da Charlotte e Albert reconhece um nobre e pergunta se ele precisa de algo. Ele manda soltar, mas Albert recusa, diz que ela é mercadoria, e ela manda Ars se meter na própria vida. Ele responde que está preocupado, que os olhos dela sempre parecem vazios, e que ela não tem ambição apesar do talento. Albert não entende, e Ars explica que ela desistiu do futuro porque perdeu a esperança. Albert ri e lembra que ela é só uma escrava. Ars, irada, diz que ele está roubando o futuro dela, e que ela deveria poder escolher o que ser. Sabemos que Charlotte fechou o coração, nunca chorou por achar fraqueza, precisava fazer o que fosse para sobreviver. Mas ela começa a chorar de repente, e Albert perde a paciência, manda os homens darem um fim em nós, uma ameaça bater no Heights, mas ele interrompe. Merecem morrer por terem irritado seu senhor. Eles tentam derrubá-lo, mas ele vence fácil. Os magos tentam queimar ele com um feitiço, não pega, e ele dá uma surra neles. Ele os acha patéticos, até Albert chamar seu braço direito, revelando que já foi capitão de exército, expulso por mau comportamento. Charlotte fica apreensiva. Ars checa os status e vê que o tal não é nada demais, tenta atacar Heights, percebe que não tem chance e acaba nocauteado. Albert não acredita, pergunta o que fez para merecer aquilo e lembra que o comércio de escravos é legal na cidade. Ars oferece pagar por Charlotte, diz que vai comprá-la, mas Albert recusa. Já tem comprador. Ritz avisa Albert para cuidar da reputação, o negócio dele vai quebrar se souberem que alguém levou a escrava. Heights sugere dizer ao comprador que outro pagou mais e ameaça matá-lo se resistir, então Albert acaba decidindo deixá-la ir. Eles estão prestes a deixar a cidade, mas Charlotte diz que quer ir a um lugar e os leva ao seu cantinho secreto com uma vista linda da cidade. Ela conta que vai lá para clarear a mente e pergunta a Ars por que ele quer criar uma cidade tranquila para gente como ela. Ele responde que é porque gosta de crianças. Ela acha estranho e lembra que ele também é jovem, mas ele recorda da vida passada. Vivia exausto por causa dos deveres e os sorrisos das crianças sempre iluminavam seu dia. Acredita que elas dão esperança, inspirando todos a lutar por um futuro melhor. Por isso quer dar um lugar onde possam aproveitar a vida, acha que é seu dever como governante. E ela gosta da resposta e resolve se juntar a ele para ver as crianças felizes. Ritz decide testá-la e entrega um pingente mágico, pedindo que lance um feitiço com ele. Ela diz nunca ter usado magia, então ele a ensina um feitiço básico. Ela segue as instruções e cria uma bola de fogo que causa uma explosão enorme. Todo mundo vê e fica pasmo com o poder destrutivo. O pingente estilhaça depois que ela consome toda a energia, e Ars e Ritz não acreditam no quanto ela é poderosa, achando-a incrível. Ela pergunta a Ars se vai receber comida e abrigo. Ele confirma e diz que até dará salário. Ela pede que o salário seja para as crianças da cidade porque quer ajudá-las a sobreviver. Ele promete, e ela decide servi-lo com todas as suas forças. Ela se despede das crianças que começam a chorar. Ars observa que recrutou vassalos talentosos que serão valiosos para sua família, mas se preocupa se conseguirá cumprir seus deveres, pois todos têm grandes expectativas, mesmo assim está determinado. Eles seguem viagem e veem Charlotte comer feito porca, então Heights acha que devem ensinar boas maneiras já que ela vai acompanhar Ars nas reuniões. Ela não está nem aí para aprender, acha perda de tempo. Chegam à mansão e Raven se recusa a aceitar Charlotte no exército, dizendo que ela não presta. Ars pede que ela demonstre seu poder, ela lança um feitiço. Raven fica em choque com a força dela e acaba aceitando que ela entre. 3 anos depois, vemos o exército do Corvo voltando da batalha e descobrimos a disputa territorial com o Ducado de Sides, que obrigou o Corvo a servir ao exército. Ars pergunta sobre o combate e ele diz que esmagaram o inimigo, que a magia da Charlotte os levou à vitória. Descobrimos que agora ela é reconhecida como a maga mais forte no campo de batalha e lidera a unidade mágica, peça indispensável do exército. Vemos que Ars tem irmãos recém-nascidos e ambos têm talentos notáveis, então ele acha que vão sustentar a família no futuro.
Hitz conta sobre os irmãos Kiska, dizendo que são de uma família de caçadores que acabou de se mudar para Lamberg e parecem talentosos. Ars decide procurá-los e Charlotte se oferece para ir com ele. Eles vasculham a mata e veem uma criatura fugindo, mas uma flecha a derruba de uma vez. Chegam 2 caçadores, Ars usa sua habilidade, percebe que são os irmãos Kiska, Gatis e Marcos e reconhece o talento deles, achando que fariam bons soldados. Eles o convidam para casa, onde o pai, Greg, prepara um banquete. Charlotte prova a comida e diz que é deliciosa. E Gatis explica que o bicho que caçaram se chama Suo. Greg pergunta o que Ars fazia na mata e ele explica que veio convidar Gatis e Marcos para o exército porque sabe do talento deles. Greg fica radiante ao ouvir isso. Ele conta a Ars que tem outro filho, Rizal, mas que não é tão capaz quanto os irmãos. Eles o veem pegando pão da mesa, então Greg o repreende e manda cumprimentar os convidados. Ars usa sua habilidade em Rizal e percebe que o moleque é um gênio, com inteligência fora do comum. Então Ars diz a Greg que quer tornar Rizal seu vassalo, mas Greg acha péssima ideia, dizendo que ele só dará problema. Ars pergunta a Rizal se ele quer se juntar a eles, e o garoto se assusta, pensando que deverá ir para a batalha. Recusa, dizendo que não quer morrer. Volta para o quarto e Greg conta a Ars que ele se trancou desde que a mãe morreu, sem habilidades práticas. Ars, porém, explica que Rizal é um gênio e será um excelente tático no futuro. Entra no quarto e vê Rizal lendo um livro, e ele conta que é o único livro da casa e que a mãe costumava ler para ele. Ele diz que os livros lhe trazem paz, então Ars o convida para sua biblioteca, pode ler à vontade. No começo ele recusa, não confia em Ars, mas quer mais leitura, então topa ir, avisando que vai levar os irmãos junto. Eles vão até a mansão, onde Ars apresenta Charlotte a Gaelos e Marcos. Ela mostra o quartel enquanto Rizal entra na biblioteca e Ars lhe diz para ler os livros que lhe interessarem. Ars manda Hitz cuidar dele, porque também precisa estudar, e sai da biblioteca. Acaba cochilando e percebe que deixou Rizal lá por horas, achando que o rapaz já tinha ido embora. Volta à biblioteca e Rizal conta que dormiu só depois de devorar inúmeros livros. Ars usa sua habilidade, percebe o aumento do intelecto de Rizal e comenta que ele aprende incrivelmente rápido. Os irmãos aparecem achando que ele só perdeu tempo na biblioteca porque ninguém lhe ensinou a ler, o que surpreende Ars. Rizal acorda e explica que aprendeu observando a mãe, e todo mundo acha difícil de acreditar. No dia seguinte, Ars visita os irmãos e manda que usem armadilhas para pegar o Suo. Rizal diz que leu sobre armadilhas, então Ars pede que ele use esse conhecimento. Os irmãos apoiam e ele decide tentar. Algum tempo depois, Greg vê a invenção de Rizal e percebe que ela conseguiu capturar vários Suo. Ele se preocupa com o pai. Se os irmãos virarem soldados, vai ficar difícil caçar comida. Rizal explica que criou a armadilha pintando a cerca de amarelo para atrair os Suo. Greg nota ervas penduradas por cima. Rizal diz que filhotes e mães odeiam o cheiro. É para mantê-los afastados e garantir que continuem se reproduzindo. Os irmãos acham Rizal incrível, mas Greg manda que ele saia de casa com eles e pede a Ars que tome conta. Rizal acredita que o pai o odeia, mas Ars acha que há um bom motivo por trás da atitude de Greg. Naquele anoitecer, Rizal pensa na mãe, achando que o pai o odeia porque a saúde dela piorou depois de ter tido ele, e se culpa pela morte dela. De repente, ouve Greg falando com os irmãos, e Gatis se pergunta por que ele trata Rizal com tanta dureza. Então ele explica que quer que Rizal o odeie, porque acha que falhou como pai por não ter percebido o talento do filho. Revela que ama Rizal e quer que ele chegue ao máximo, mas Greg acha que está atrapalhando. Por isso quer que Rizal o esqueça, pedindo a Gatis e Marcos que apoiem o irmão. No dia seguinte, Ars chega para levar os garotos. Eles se preparam e Greg começa a cortar lenha. Mas Rizal se aproxima e diz que não o odeia e promete fazer o melhor. Ele pede ao pai que queira vê-lo de novo, e Greg, emocionado, diz que vai esperar o retorno deles. 3 anos depois, vemos Raven adoecer e Ars acha que ele não está em condições de lutar, mas o pai diz que não há escolha, dado o estado das coisas. Descobrimos que o governador ficou doente, nomeou o filho mais novo Vaz como sucessor, e o irmão mais velho Kurin alega que o documento foi forjado, gerando disputa. Os vassalos se dividem sobre quem deve ser o sucessor. A província de Missian mergulha no caos e Sayetz aproveita. Ars se pergunta se terá de lutar, mas o pai diz que há algo mais importante, seu noivado. Ars fica chocado ao saber e não acredita que nunca foi informado. O pai lhe dá uma carta e ele sai apressado para contar aos outros, pensando o que fazer, quando uma criada surge e avisa que sua noiva chegou. Ele vai ao encontro dela, sem saber como agir porque nem namorada teve na vida passada. A moça se apresenta como lixa. Ele fica logo encantado, mas ao conferir os status, se espanta com uma ambição extremamente alta, que não combina com a carinha dela. Ele teme que seja fingimento e se recusa a cair na lorota. Mas ao conversar, a acha adorável. Decide mostrar a casa, e o mordomo Jan se surpreende ao ver uma Malkin ali. Mas Lixa já conhece as convenções e diz logo a Jan para se desculpar. Lixa é recebida calorosamente e jantam juntos. Ela acha a carne deliciosa,
e Ars conta como usam armadilhas para pegar o Suwu. Ele pensa em como ela é incrível, e ela diz que passou por Lamberg a caminho daqui. Ars acha uma pena que esteja chovendo e não pode mostrá-la à cidade, mas ela diz para não se preocupar quando o sol começa a aparecer. Ele se pergunta se ela controla o tempo. Ela admite que ficou observando as nuvens no caminho e viu que era só chuva passageira, então pede para ele mostrar a cidade. Enquanto isso, Charlotte e Rizzo os observam, mas os dois sentem algo perigoso vindo dela. Ars e Leisha vão para a cidade e vemos dois homens discutindo. Ars quer saber o que acontece e uma mulher conta que é por causa de um pedido de Magstones. O comerciante pediu Magstones de chama, mas o vendedor trouxe de som. Como foi só acordo de boca, ninguém sabe quem errou. Ars pensa em resolver, mas teme falhar na frente da Leisha. Charlotte aparece e se oferece para resolver na base da força, mas Leisha manda ela parar. Charlotte diz para se meter nos próprios assuntos, e Leisha responde que é fã. Até Charlotte fica encantada com ela. Leisha decide cuidar da situação e pede a Ars que lhe conceda um favor se ela tiver sucesso. Vemos os homens brigando e Leisha se aproxima. Eles perguntam quem ela é e ela se apresenta como noiva do Ars. Eles ficam felizes, achando que ele está amadurecendo. Ela se oferece para comprar os Magstones de som, dizendo que são preciosos no território dela, e revela que tem um vulcão lá, então também pode vender o Magstone de chama por um bom preço. Mas ela diz que tudo foi ideia do Ars. Os homens ficam contentes que ele se preocupe em ajudar, e ele aconselha a fazer um contrato escrito da próxima vez para evitar confusão. A situação se resolve, e Ars agradece a Leisha pela ajuda. Depois, Leisha lembra do favor, e Ars quer saber o que ela quer. Ela só pede que ele responda a uma pergunta: que tipo de pessoa ele gosta? Ars não acredita que é só isso, mas sabe que não vai enganá-la, e responde que gosta de gente que fala o que pensa e não esconde nada. À noite, Ars pensa em como não conseguiu decifrar as intenções de Leisha, mas ao se deitar a encontra na cama. Ele se pergunta se ela está tirando sarro, e ela diz que quer ter uma conversa honesta com ele. Eles tomam um pouco de chá, e ele pergunta sobre o que ela quer falar. Ela conta que tem o dom de perceber os sentimentos das pessoas só de olhar, e lembra que ele desconfiou dela quando se conheceram, por isso quer saber por quê. Ele decide contar a verdade. Pode ver as estatísticas das pessoas e que ela tem uma ambição altíssima. Então acha tudo dela calculado. Acha que ela não vai acreditar, mas ela acha que isso explica o jeito dele. Ela admite que é ambiciosa, então Ars quer saber o que ela quer. Ela revela que a ambição de uma mulher é fazer um bom homem se apaixonar por ela. E Ars percebe que o melhor caminho é se casar com alguém poderoso. Ele acha que ela é azarada já que seu domínio é pequeno, mas Leisha, lendo seus pensamentos, diz que mesmo com o território pequeno, depois de passar o dia com ele, ainda quer se casar pensando que ele tem grande potencial. Ars pensa que só tem gente boa ao redor, mas Leisha acha que justamente por isso ele será grande, dizendo que todo mundo o vê como família. Talvez a habilidade mais importante de um... Ela lhe diz que se apaixonou por ele, mas decide ir dormir, deixando Ars pasmo. Ele entra em pânico por não responder. E vemos Leisha do lado de fora também envergonhada, pensando que é a primeira vez que diz o que sente. Vemos Leisha indo embora e ela nota que ele ainda não respondeu a declaração. Isso o deixa em pânico, mas ela diz que pode esperar, porque decidiu que vai se casar com ele. Em um flashback, descobrimos que ela odeia o mundo da nobreza porque todos mentem e esfaqueiam pelas costas para manter posição. Ela odiava seu dom por isso, até ver uma noiva e perceber que poderia escapar das intrigas se encontrasse um homem forte. Então ela não tinha a intenção de se casar na casa de Ars, achando que precisava de alguém mais forte. Mas depois de passar tempo com ele, percebeu como ele é bondoso e amado, e quis fazer parte desse mundo. Ela agradece a Deus por ter lhe dado esse poder e decide ajudar o nosso rapaz a construir seu novo mundo. Vemos Ars escrevendo para ela, dizendo que o pai está melhorando e que a confusão pela sucessão acalmou, mas ele espera vê-la logo para contar o que sente. Afinal, também pensa em se casar com ela. 2 anos depois, Ars fala com o médico sobre o pai, mas descobre que a condição de Raven piorou. Deve preparar-se para o pior. Enquanto isso, em Arquintas, um assassino invade o castelo e mata o Duque de Mycenas. Os soldados cercam o assassino, que pula pela janela e acaba morrendo. Raven conta a Ars sobre o atentado e ele percebe que a disputa pela sucessão vai explodir. Cada chefe de distrito terá de optar entre os 2 irmãos, e ele acha que o chefe de Canair escolherá o irmão mais velho. Por isso, precisam segui-lo e avisam Heights para preparar as tropas a qualquer momento. Ele tenta se levantar, mas cai de volta na cama de dor. A dor é insuportável. Dias depois, Ars recebe uma convocação do chefe de Canair e Heights pede para ir no lugar do pai junto com Charlotte, mas Ars recusa e decide que precisa ir. Leisha, por outro lado, está preocupada e se pergunta por que não recebeu resposta de Ars. O trio chega ao distrito de Canary e Ars se aproxima do guarda do portão, mostrando o convite e explicando que representam a Casa Luven. O guarda percebe que o convite é autêntico, mas se pergunta se Raven mandaria uma criança. Charlotte pergunta se ele acha que estão mentindo, e o guarda a reconhece como a princesa das chamas de Luvan e Heights como o ceifador.
Ars, por sua vez, estranha esses apelidos. Heights acha que o nome não combina com ele, parece uma ameaça para todo mundo, mas já o consideram perigoso. O guarda os conduz pelo castelo e os recebe um homem chamado Renar, a mão direita do chefe de Canaí. Ars confere suas estatísticas e vê que tudo está equilibrado. É um pau para toda a obra. Já ouviu falar de Heights e Charlotte e tenta recrutá-los, mas eles explicam que são leais à Casa Luvan. Ele acha uma pena, mas admite que Lúven deve ser um lugar ótimo, então Ars agradece. Ele os leva para a sala de reuniões com os outros líderes e Ars se apresenta como filho de Raven Lúven. Mas os outros líderes não respondem, então ele sente a pressão da sala e decide sentar. Percebe que o velho é Orsolo, senhor de Cumir com quem brincava quando era pequeno. Orsolo comenta que ele cresceu muito e até oferece biscoitos a Ars, mas outro senhor parece não gostar. As portas se abrem de repente e todos se levantam para cumprimentar o chefe Canair, que se apresenta como Lumiere Pierce e agradece a presença de todos. Ars usa sua habilidade nele e vê que suas estatísticas batem com as de um chefe territorial de grande destreza e atributos bem equilibrados. Também nota como Renar compensa as fraquezas de Lumiere, formando uma dupla perfeita para gerir o território. Lumiere confirma que o assassinato do governador vai provocar uma guerra de sucessão, então decidiu apoiar o filho mais velho, Kuran. E Ars percebe que seu pai estava certo. Lumiere pergunta se há objeções. Como ninguém se opõe, ele manda preparar as tropas e encerra a reunião. Lumiere vai falar com Ars e deseja sorte ao pai dele, comentando que a Casa Lúven está se mostrando muito forte apesar de pequena. Parabeniza Ars por representar Raven e admite ter grandes expectativas sobre eles. O senhor que olhava fixamente chama Ars e se apresenta como Hammond, do território Torquista. Ars fica preocupado ao perceber que é pai da Lisha, que anda chateada com ele, então ele pergunta o que fez de errado. Hammond se pergunta se Ars tem respondido às cartas da filha, e percebe que não respondeu porque o Duque foi assassinado e seu pai piorou, então não teve tempo. Hammond sabe que ela gosta de Ars, explica que ela não costuma demonstrar emoções, mas ultimamente tem se mostrado mais aberta. Confessa que priorizou o trabalho de senhor e não deu atenção a ela quando era jovem, por isso ela sempre se sentiu só. Ele quer a felicidade dela e chegou a ficar com raiva de Ars por não responder, mas percebe que parte da culpa é dele, então pede desculpas e pede que Ars cuide da filha. Ars promete fazê-la feliz e ele fica contente ao ouvir isso, enquanto percebe que realmente se importa com a filha. Volta para casa e conta a novidade ao pai, que reclama que foi embora sem avisar. Ars acha que o pai está bravo, mas acaba elogiando-o e dizendo que ele foi incrível. Depois decide escrever para Lisha, pede desculpas por não ter respondido, conta que conheceu o pai dela e espera que as famílias se unam na guerra. Ele lembra também da promessa a Hammond e decide vencer a guerra para proteger Lisha. Na manhã seguinte treina com Heights, que está preocupado porque ele tem treinado o dia todo, mas Ars se recusa a parar. Percebe que todo mundo está ficando mais forte e se decepciona por não ter melhorado. Lembra de quando liderou tropas em batalhas simuladas, um desastre, e admite que nunca teve experiência real e está sempre com medo. Sabe que Ritz e Charlotte são fortes, mas seria inútil se o líder fosse fraco. Rizal chega avisando que Sides está preparando um ataque, então Lumiere ordenou que se juntassem à luta. Sides está invadindo Misian, atacando o território de Orsolo, e se conquistarem, serão os próximos. Ars entende que o pai não pode ir para a batalha, e que ele mesmo precisa ser o homem da vez. Treme só de pensar nisso, mas manda preparar as tropas e Ritz promete ajudá-lo a vencer sua primeira batalha. As tropas se reúnem e Ars inicia o discurso quando Raven surge e se recusa a deixá-lo ir. Ars insiste que está em condições terríveis, mas não se importa de morrer por Lambert. Heights tenta intervir, mas Raven manda que fique de fora. Ars diz que vencerá com Heights e Charlotte ao lado, e Raven corta dizendo que ele não tem cara de guerreiro. Ars pergunta o que isso significa, então Raven manda um soldado trazer um prisioneiro para a execução. Revela que o homem cometeu crimes horríveis, mas ficou doente e por isso não puderam executá-lo antes. Promete reconhecer Ars como guerreiro se ele se mantiver calmo enquanto assiste o homem morrer, trazem um machado, e Ars pensa como ficar calmo se nunca viu uma execução. O prisioneiro confessa ter matado incontáveis pessoas e diz sentir prazer até em matar crianças. Raven ordena a execução, Ars tenta se controlar, mas perde totalmente o controle. Raven declara que não pode comandar as tropas, então vai liderá-las pessoalmente, enquanto Ars percebe que não está pronto para a guerra. No campo de batalha, Raven conduz seus homens e derruba vários inimigos enquanto Heights luta ao seu lado. Rizal fica a salvo organizando as formações, os arqueiros eliminam a infantaria inimiga e Charlotte usa magia para invadir a fortaleza. Raven e Heights continuam rompendo as formações adversárias e, apesar da desvantagem numérica, conseguem avançar e expulsar o inimigo depois de um mês. Raven e seus homens voltam a Lambor depois do 12º aniversário de Ars. A esposa dele o ajuda a descansar, mas os gêmeos estão preocupados. Ars aparece para cumprimentar o grupo, e ao perceberem que está ferido, ele explica que foi por causa do treinamento.
Ele pergunta pelo pai, então Heights conta que Raven os levou à vitória, embora isso tenha cobrado um preço no corpo dele. Ars se culpa por ter forçado o pai a ir à batalha. Eles lembram que Raven já estava doente, e ele agradece a bondade deles e parte para continuar seu treinamento. Percebem que já está tarde, e Charlotte conta que ouviu falar que Ars treinou enquanto eles estavam em combate. Esperam que ele não adoeça. Lisha vem visitar e está preocupada. O tom das cartas de Ars mudou desde que o conflito começou. Ela pergunta se ele está bem. Charlotte e Rizal acham que Hitz deveria contar. Então ele explica que Ars sofre por não poder lutar e se culpa pela condição do pai. Lisha se sente envergonhada por não ter feito nada, levanta-se e vai ao salão de treino. Ao abrir a porta, ela vê Ars sendo derrubado, e um soldado lhe pede para continuar no dia seguinte. Mas ele lembra que o pai lutou mesmo doente, levanta-se e segue treinando. Lisha decide se retirar. Ritz questiona se ela não vai falar com ele, e ela responde que não é hora. Uma criada anuncia de repente que Raven acordou. Ela diz que ele pediu para falar com todos. Raven agradece a visita e pede desculpas por tê-los preocupado, deixando Charlotte intrigada. Ele explica que não está falando como o senhor deles, e pergunta o que pensam das mentiras. Eles respondem que Lambert é o seu verdadeiro lar. Raven fica feliz, mas confessa com serenidade que vai morrer. Eles pedem que ele não fale daquele jeito, mas dá pra ver que não tem muito tempo. Lembra que não sabia o que fazer quando o Ars os trouxe. Lembra que Ritz era um Malkin, Charlotte uma ladra e Rizal uma criança, e se orgulha que agora são os pilares da casa. Ele comenta que Ars não é forte o bastante para a guerra e se arrepende de não tê-lo levado ao campo quando estava saudável, nem de não ter lhe mostrado as durezas do mundo. Hovan percebe que já é tarde para ele, então pede um favor, suplica que cuidem do Ars, dizendo que fala como... Rizal diz que continuaria se culpando se não fosse pelo Ars e promete estudar mais para ajudá-lo. Charlotte jura servir o Ars porque ele deu sentido à sua vida e quer ver o mundo que ele vai construir. Heights promete lutar contra quem cruzar seu caminho. Agradecem a Raven por aceitá-los e Heights diz que também tem um pedido. Ele abre a porta e chama Lisha dizendo que Raven quer conversar com ela, então ela entra enquanto os outros três saem. Ela se apresenta a Raven, que pede desculpas por vê-la tão abatida e pergunta se ela lembra quando se conheceram. Ela se surpreende porque não lembra e ele confessa que foi quem pediu o noivado dela com Arce. Ele a viu num funeral e achou que, apesar da idade, ela era sábia. Notou sua bondade e quis alguém assim ao lado do Ars. Ela fica chocada e Raven pede que ela fique com Ars mesmo com a casa pequena. Ela o interrompe dizendo que Ars está se esforçando para superá-lo. Raven então percebe que ela ama o Ars e fica aliviado por ele estar em boas mãos. Ela vai embora e avisa que Raven quer falar com Ars. Eles seguem para a sala de treino, e Lisha agradece a gentileza de Ritz. Wrights lembra do tempo com Raven e se irrita com a crueldade do mundo. Ars vai falar com o pai e fica feliz ao vê-lo recobrar a consciência. Ars revela que pesquisou sobre a doença de Raven enquanto estava ausente e achou remédio que pode ajudá-lo a se recuperar. Ars fala de um médico na província, mas Raven ignora e comenta como ele cresceu. Emocionado, Raven confessa que tinha a idade dele quando decidiu ser guerreiro. Ele nasceu numa vila remota em Mission, dominada por um tirano que extorquia o povo. Um dia não aguentou mais e fugiu de casa para tentar a vida na cidade. O governador de Missian estava visitando a cidade quando ele chegou, e isso despertou nele a lembrança da grandeza. Decidiu então se tornar um homem capaz de governar e comandar tropas. Estudou a arte da espada e lutou com todo o coração, destacando-se até ser nomeado senhor de um domínio. Pede desculpas por lhe impor o fardo de ser seu filho, e Ars, feliz, o aceita como pai. Raven pergunta sobre Lisha e avisa que ela é feroz, dizendo que puxou mais a mãe do que ao Hammond. Ars quer saber se ele era próximo de Hammond, então Raven conta histórias da juventude e os dois conversam a noite inteira. Mas na manhã seguinte, Raven falece. Fazem seu funeral, e Ars consola os irmãos enquanto se despedem. Diante dos cidadãos de Lamberg, admite que não é tão forte quanto o pai, mas pede ajuda para poder proteger todos. Isso comove o povo, que promete apoio e o incentiva a se esforçar. Outros lembram momentos com Raven. Ars agradece a todos pelo incentivo e reza para que o pai continue a velá-los do alto. Ele se apresenta como líder da casa Luvan e todos se curvam em respeito. Enquanto isso, vemos uma mulher misteriosa ouvir homens comentando o assassinato do Duque e pedir que lhe contem mais detalhes. 3 meses depois da morte de Raven, Ars vai ao túmulo do pai e diz que ainda está se acostumando às responsabilidades de senhor, mas que está dando conta graças à ajuda de todos. Ele pensa que nunca alcançará o pai, mas promete fazer o máximo para cumprir seus deveres. Então reúne seu grupo e parte rumo a Cuneyr. Antes da reunião dos senhores, Lumiere pede uma oração em honra a Raven. Lumiere anuncia oficialmente Ars como chefe da casa Luvan, e Ars declara que fará o possível para cumprir seu dever. Orsolo nota mais segurança nele, todos o veem como um igual e depositam grandes esperanças.
A reunião começa e Lumiere fala das hostilidades entre os irmãos Curran e Vaz. Curran formou um exército, mas Vaz está em Arctez, capital de Misian, com mais soldados e recursos. Mas Renard menciona que Curran fica na cidade comercial de Semplar, o que lhes dá superioridade econômica. Renard acha que o poder das duas cidades está equilibrado, então a lealdade dos distritos ao redor será o fator decisivo. Purin tenta garantir os distritos vizinhos, mas o distrito de Purina se recusa a ceder à pressão. Purina é um domínio pequeno com um exército reduzido, porém a rota mais curta para atacar Arcantes passa por ali. Então precisam capturá-lo para ganhar vantagem estratégica. Lumiere explica que quer evitar lutas desnecessárias, mas a resistência em Purina o obriga a subjugar a área. Todos parecem determinados, mas Arce pede permissão para tentar convencer Purina a se juntar a eles, e isso pega todo mundo de surpresa. Dias antes, vemos que Rizal suspeitava do comportamento de Purina, porque eles estão vulneráveis a um ataque. Então ele se pergunta por que Purina insiste em resistir e acha que não deviam atacar sem antes conhecer os motivos deles. Arce pede sugestões, então Heights propõe contratar um grupo de mercenários chamado Shadow, especialista em obter informações. Ars pede que ele os contate, Heights concorda, e Rizal aconselha Ars a se oferecer para cuidar de Purina caso o assunto surja no conselho. Reunião do conselho. De volta ao encontro, Ars explica suas suspeitas aos senhores. Lumiere fica convencido e pede que ele tente descobrir o que está acontecendo. Ars fica aliviado que a reunião acabou, ainda o deixa nervoso, mas todos comentam que ele se saiu muito bem. De repente eles notam os órfãos que os cumprimentam e Charlotte não acredita como cresceram tanto. Ela lhes dá carne defumada, enquanto Ars percebe que eles estão bem no orfanato que construiu. E descobrimos que mandou seu pessoal acolher o máximo possível de crianças de rua. Ele percebe o quanto cresceram quando começam a dizer o que querem fazer ao sair do orfanato, agradecendo a Ars por mudar suas vidas. Menciona que Charlotte manda a maior parte do salário para ajudar a manter o lugar, então também a agradecem. Ela está feliz que Ars tenha construído o orfanato numa cidade grande como Canary. Acha a ideia ótima, e ele concorda, pois as crianças têm mais oportunidades na cidade. Mas fica surpreso ao ver Lisha, que explica que resolveu acompanhar o pai à reunião e acabou vindo ver o noivo ao saber que ele também estava na cidade. Ars pensa que não deve se intrometer e não sabe como agir, enquanto Lisha observa as crianças ao redor dele, achando que a felicidade sempre o acompanha. Uma delas suja o vestido de repente. Ars entra em pânico, mas Lisha apenas tira os sapatos e começa a brincar com a criança, e ele fica maravilhado. À noite, Arce e os outros ficam no orfanato e vemos Charlotte dormindo com as crianças. Ele fala com Lisha que quer ir com ele encontrar os mercenários da Sombra, mas ele teme pela segurança dela e diz que é perigoso. Mas ele não consegue vencê-la em discussão, então desiste e promete buscá-la na pousada no dia seguinte. Ela então revela que vai passar a noite no orfanato e todo mundo fica chocado, entendendo por que ela trouxe tanta bagagem. Arce resolve arrumar o quarto dela, mas ela insiste em dormir junto com ele, o que o surpreende ainda mais. Charlotte acorda com Aue e acabam disputando quem vai dormir ao lado dele. Hitz e Rizal ficam sem entender, mas Charlotte puxa Rizal para que todos possam descansar juntos. No dia seguinte, os rapazes comentam que quase não dormiram na noite anterior e ainda estão exaustos. Heights avisa que a reunião com a Sombra foi marcada, e agradecem as mulheres do orfanato pela hospitalidade. A caminho do bar, Heights conta que entrou em contato com a Sombra por meio de um colega dos tempos de mercenário. Ele explica que mercenários têm especialidades diversas, e o trabalho da Sombra envolve mais espionagem e coleta de informações, às vezes até assassinatos. Ars fica com medo, mas Hitz se preocupa mais com o novo líder. Dizem que ele é extremamente competente e levou o grupo a outro nível. Mas Hitz revela que só aceita trabalhos que lhe interessam, então Ars torce para que ele aceite essa missão. Chegam ao bar atendidos por garçonetes bonitas, mas um homem manda eles saírem. Hitz sussurra o código e o cara deixa-os entrar. Sentam-se e percebem que todo mundo os encara. Ars desconfia que o líder pode estar na sala os observando, e usa sua habilidade para escanear a área. Uma garçonete vem anotar o pedido, e Ars se surpreende ao ver as estatísticas dela. Ele fica nervoso e pede licença para ir ao banheiro, onde confere as estatísticas do Hitz porque quer ter certeza de que sua boa habilidade funciona. Ele revela que a garçonete é, na verdade, um homem com 92 de habilidade e 90 de engenhosidade, então o Ars vira uma ameaça aos olhos dele. De repente ele agarra o Ars apontando uma faca, perguntando como ele descobriu que é o líder da Sombra. Mas Hitz lança uma faca, ele solta o Ars, Hitz segura o braço dele e diz que ele não faz ideia de com quem tá mexendo. Ele se pergunta como o Ars conseguiu pedir ajuda, quando a Lisha entra do nada e diz para não subestimarem. Ela explica que ele é obrigado a ouvir o pedido do Ars para compensar sua grosseria, e ele tenta recusar, ameaçando fugir depois de eliminar o Ars. Mas a Lisha acha que ele já percebeu que isso não vai ser possível, porque o Heights é capaz de derrubá-lo. Ela avisa que vai caçá-lo se matar o Ars. O Ars vê que ela é assustadora, o chefe ri e acaba aceitando o pedido dela, embora ainda queira saber como o Ars descobriu sua identidade. Então ele revela seu poder de ver as estatísticas e o potencial das pessoas, dizendo que o chamam de Mazik.
o que o choca porque não usou esse nome há muito tempo. Ele se apresenta como Fam, elogia o dom do Ars por lembrar do nome antigo e admite que essa habilidade é um pesadelo para um agente como ele. Ele confessa que gosta do Ars e decide aceitar o trabalho, dizendo que precisa ser um cavalo vencedor conforme as pessoas ao redor. O Ritz parabeniza Alisha, que conta que notou algo estranho na expressão do Ars antes de ele sair, então decidiram segui-lo. Eles contam pro Fam sobre o trabalho, então ele cobra uma moeda de ouro e diz que precisam de 5 dias para levantar as informações. Mas o Ars fica chocado com a rapidez. Vemos Charlotte comendo com o Rizal quando o trio volta ao bar e revela que já falaram com o líder, que aprovou o pedido. O Fam os interrompe e oferece uma refeição grátis para Charlotte, enquanto o Ars, chocado com as habilidades de atuação dele, comenta que ele se movimenta como uma menina. 5 dias depois, o Ars e o Ritz voltam à taverna, mas só o Fam está lá. Ele explica que os outros estão em trabalhos diferentes, já que a investigação pede muita gente. Revela que o pedido foi um sucesso, e o Ars se espanta ao saber que ele pessoalmente tocou o caso depois que se interessou. Ars percebe que suas habilidades o colocam no topo, por isso é o líder das sombras, mesmo com estatísticas de liderança medianas. Fam se recusa a revelar seus métodos e decide provar por que Purina não vai se aliar a Kurin, entregando a Ars um pacto com assinaturas e selos de nobres aliados a Vaz. E Heights comenta que todos os aliados de Vaz teriam uma cópia. Notam o selo de Purina, mas Heights fica chocado ao ver a marca do distrito de Masa. Ele explica que é uma cidade perto de Lamberg, com grande população e uma das maiores forças militares do continente, sendo um ativo valioso na guerra. Heights se alegra achando que Masa também estava com Kurin, mas parece que traíram e vão apoiar o filho mais novo. Ele percebe que se Kurin e aliados invadirem Purina, Masa pode atacar de surpresa e neutralizá-los, virando a guerra contra eles. Fam acha que Purina concluiu que Kurin perderá a sucessão, por isso rejeitaram a criança. Mas Heights questiona se o pacto é autêntico. Não é fácil conseguir um documento desses. Fam repete que não revela seus métodos e que isso não importa, mas garante ter encontrado o documento na casa do chefe de Purina. Heights pede desculpas por duvidar e Fam entende que essa dúvida é natural. Ars fica impressionado por ele ter conseguido isso sozinho, pensando que é um verdadeiro ninja, e decide pagar. Fam recusa o dinheiro dizendo que quer se redimir por ter sido grosseiro quando se conheceram. Sors agradece, mas diz que na próxima missão vai pagar um pouco mais. Está grato pelo serviço. Vão a Knair contar a Lumiere, que questiona a autenticidade, então Ars garante que veio da casa do chefe de Purina. Lumiere estranha, já que Adam, chefe de Masa, sempre estimou Curran. Ordena Renar a enviar o documento aos outros senhores e elogia Ars por tê-lo encontrado, pois evitou um problema maior. Renar examina melhor o papel e percebe algo errado na assinatura e no selo de Massa. Compara com outro documento do distrito e as diferenças ficam claras. Lumiere confia no olho do Renar, e Ars observa que a habilidade dele não mostra as qualidades especiais do alvo. Então percebe que não deve julgar a capacidade das pessoas só pelos números. Percebem que enganaram Purina, fazendo-a acreditar que Masa os traiu, e acham que isso serviu apenas para ganhar tempo. Na verdade, o inimigo queria uma aliança temporária para explorar manapedras explosivas. Lumiere e Renar explicam que é um material extremamente raro, e Purina é um dos poucos lugares onde aparece. Permite magias e armas poderosas. Então Vaas provavelmente quer usar a aliança falsa para extrair o máximo possível. Rizal descarta atacar Purina, e acha que a única opção é contar a verdade e reconquistá-los, porque uma batalha desnecessária só enfraqueceria o lado deles. Mas Lumiere diz que mandou vários mensageiros sem resposta, então Ars consegue audiência com o chefe de Purina depois de forjar uma carta fingindo aliança com Vaz. E o chefe se espanta em como obteve o papel. Eles discutem a mudança repentina do distrito de Masa e o quanto isso é crucial para a guerra. Como Ars lembra, territórios pequenos precisam escolher o lado vencedor. O chefe se pergunta se o papel é verdadeiro e diz que o recebeu pessoalmente de Vaz. Ars relembra que o chefe de Masa sempre serviu a Curran e pergunta por que ele trairia seu senhor, pedindo que reflita sobre arriscar ficar cercado pelos inimigos. Então ele percebe que Ars só mandou a carta para conseguir a audiência e ordenar a prisão deles, mas Heights intervém e impede o ataque. Ars declara que não vieram para brigar e o chefe de Masa se revela de repente. O chefe de Purina fica surpreso ao vê-lo, mas Ars pede que ouçam. Descobrimos que foi ideia de Rizal, e Adam ficou furioso ao saber que seu selo foi forjado e usado numa armadilha barata. Ele revela que Masa não traiu Kurin, nunca assinou aquele papel e jamais faria isso. Adam pergunta se Purina ainda está com Vaza, e então declara que quer juntar-se a Kurin, implorando para aceitarem ele de volta pelo que fez. Adam reconhece seu dever como responsável pela conta, então entende que provavelmente fez o que achava melhor para seu povo, mas não consegue negar que foi facilmente enganado por não investigar melhor. Ele lembra que Ars é quem deve esclarecer tudo, e decide deixar a decisão por conta dele. Ars decide perdoá-lo, achando que todo mundo erra, e fica aliviado por ter resolvido sem briga.
O chefe de Purina fica envergonhado, mas agradecido, prometendo ajudar no que puder. Adam comenta que o caso foi resolvido, e agradece a As por evitar uma briga desnecessária, torcendo por coisas boas no futuro. As volta para casa e conta tudo ao pai, elogiando a inteligência de Vas pela ideia do plano. Ars agradece a Hazal e a Heights pela ajuda em evitar o conflito e diz que quer se tornar um grande senhor para continuar protegendo Lamberg. Uma das criadas corre até eles para avisar da chegada de Lumière, que veio prestar respeito a Haven. Ela também revela que Curin quer conhecer Ars, que fica apavorado ao saber do interesse dele depois do caso Purina. Ele acha que não merece conhecer alguém tão importante, mas Lumière avisa que já vão vê-lo. Começa a entrar em pânico, mas Hitz e Hazal o encorajam a segurar a onda, é uma grande oportunidade. Soares declara que será uma honra, e Lumière sorri satisfeito com a confiança dele. Charlotte tenta achar um bom vestido para o banquete de Curin, mas uma criada diz que já partiram, e ela fica arrasada. No caminho, Rizal se arrepende de ter deixado Charlotte para trás, mas explica que alguém precisa proteger a propriedade e promete pegar um presente para ela na volta. Ars fica nervoso, se perguntando por que alguém tão importante como Curin quer conhecê-lo. Heights explica que todos os nobres influentes foram convocados, e Rizal acha que é para levantar o moral antes da guerra. Isso só piora o estado de Ars, que percebe que estará cercado pela elite e precisa não se envergonhar. Chegam a Sempoar e Ars fica maravilhado com o centro comercial. Ele nota o tamanho da cidade e espera que Lamberg seja próspera assim um dia. Heights comenta que o banquete é ótima oportunidade para Ars fazer contatos e melhorar sua reputação entre os nobres. Então ele resolve fazer a sua parte. À noite, o salão do banquete está cheio da nobreza aliada do Alcorão. E Ars fica tenso porque todo mundo fica encarando por causa da sua idade. Ele repara que Lumière é super popular entre eles e todo mundo elogia sua performance gloriosa de sempre. Lumière de repente chama Arze e o apresenta ao grupo, revelando que ele foi quem resolveu o conflito com a Purina. Daí acham que ele é impressionante, e aí anunciam a chegada de Curin. Todos abaixam a cabeça quando ele entra no salão. Ars usa sua habilidade e constata que Curin é realmente um líder excelente, com estatísticas de combate ótimas, entendendo por que Lumière o escolheu. Ele também fica curioso sobre as estatísticas do irmão Vasa, pois rumores dizem que é ainda mais incrível. Mas Ars percebe que talvez os boatos só existam para denegrir a imagem de Curin e se pergunta se alguém não estaria tramando uma conspiração. Curin começa seu discurso e declara que estão em perigo porque Vas declarou guerra contra ele. Ele menciona que o Império do Quarto Verão preferiu não intervir, apesar do seu direito à sucessão do Ducado de Missian. Explica que o Império está em declínio, acha que o regime não funciona mais e quer unir os distritos e proclamar a independência depois de derrotar Vas. Todos ficam chocados ao ouvir isso. Ele reconhece que é uma tarefa difícil, mas está confiante de que conseguirá com a ajuda de todos. Aí a galera se anima e promete fazer sua parte. De repente, ele fala do o nosso, e o chama pra frente, reconhecendo como ele resolveu um grande problema sem derramar sangue. Todo mundo fica surpreso de que uma criança tenha conseguido tal feito. Curin ordena que todos no salão aplaudam, e eles seguem rápido o exemplo de Lumière. Começa o banquete enquanto Rizal e Rhys começam a comer, mas percebem que Ars está exausto depois de socializar com toda a nobreza. Ele decide tomar um ar na varanda, e Kuran surge do nada e se junta a ele. Quer conversar porque ouviu de Lumière que Ars tem bom olho pra gente, e quer saber o que ele achou dos subordinados dele. Ars já tinha visto as estatísticas antes, e percebeu que ninguém era realmente impressionante, exceto Lumière. Então decide falar a verdade e confessa que não viu ninguém com potencial. Curin fica sério e pergunta se ele acha que tem subordinados melhores, e Ars confessa que sim. Curin sorri com a honestidade e admite que ele está certo. Tem bons homens, só não tem talento. Ele sabe que o irmão tem muitos talentos e teme que superioridade militar e econômica não baste nas mãos de líderes incompetentes. Por isso diz que ficou animado ao saber de um novo talento e espera grandes feitos. Propõe a Ars virar chefe de Cuneice e ajudar a vencer a guerra. Ars pergunta por Lumière e Curin explica que quer dar a ele cargo ainda maior. Ele confia de verdade no rapaz. Kuran também pede a Ars seus subordinados, mas Ars recusa. Pede que o ajude a achar gente talentosa e o convida para o conselho de guerra. Ars espera corresponder às expectativas. Do outro lado, vemos Vas no Castelo Arcantes descobrir que Kuran descobriu a aliança falsa e resolveu o conflito em Purina. Seu vassalo Limas garante que conseguiram mana suficiente para ganhar a guerra. Outro subordinado, Thomas, lembra que o irmão não tem bons comandantes além de Lumière, então a chance de perder é baixa. Ainda assim não parece satisfeito e diz que só luta com 100% de garantia. Vas pergunta a Thomas onde está Marielle. Thomas confessa que não sabe, acha que ela está se afogando em bebida. Vas quer tê-la ao seu lado e acredita que é hora de deixar o passado para trás. Thomas recusa, dizendo que ela virou uma bêbada, mas Vas insiste que ela é capaz e decide contratá-la. Ars volta para casa e Charlotte se espanta por terem sido convidados ao conselho de Curin. Ars acha que é grande responsabilidade achar gente talentosa para Curin. Raik sugere os Mercenários das Sombras.
No dia seguinte encontram Fan e oferecem 20 moedas de ouro para achar alguém capaz. Ele promete cumprir. Saindo do bar, alguém tromba com Ars e o derruba. Ela o ajuda a levantar. Heights a repreende pelo ocorrido. Descobrimos que é Marielle pedindo trabalho no bar por estar sem teto. E logo percebe que Fan é homem. O dono do bar aparece dizendo que não estão contratando e lembra dela como cliente ruim. Quer que ela saia, mas Fan o interrompe. Acha ela interessante. Ele se pergunta o que está fazendo, mas ela chamou atenção porque viu através da disfarce dele. Então ele se apresenta a Marielle com um nome falso e a contrata. Mas no primeiro dia é um desastre. Ela erra pedido atrás de pedido e ainda bebe durante o expediente. Depois do fechamento, Fan resolve fazer umas perguntas e Marielle percebe segundas intenções, mas responde mesmo assim. Explica que trabalhou pro Duque de Missian com o irmão e ouviu que ele morreu recentemente. O dono acha que ela tá mentindo, mas Fan acredita e oferece um emprego melhor. Ars recebe uma carta do Fan dizendo que achou alguém e que vão visitar a mansão. Fan chega e apresenta a Marielle. E Ars percebe que é a mesma que trombou com ele. O trio não acha nada de especial. Hitz pergunta se Fan tem certeza, e ele garante que ela é tão talentosa quanto qualquer um deles. Miriel fica impressionada que o Sr. de Lamberg é uma criança e pergunta se ele vai contratá-la. Ars usa sua habilidade nela, vê que os atributos são insanos e conclui que ela é um monstro. Pam comenta que ela trabalhava pro Duque, então Ars fica ainda mais impressionado. Mas Hitz conhece a reputação dela, e avisa Ars que o irmão Thomas trabalha pro Lord Vaz. Ela explica que não se dá bem com o irmão. Hitz não acredita e diz a Ars para não contratá-la, mas ele decide aceitá-la como vassala, mesmo assim, sabendo do talento incrível dela. No dia seguinte, Hitz reclama do comportamento da Marielle, que ela não presta pra vassala, vive folgando e ainda sai do trabalho só pra dormir no quarto, e acha que é caso perdido pedindo a Ars que a mande embora na hora. Rizal aparece do nada dizendo que não quer Marielle como professora porque ela mandou ele parar de estudar e o obrigou a correr. Então questiona os métodos dela, achando que ela é maluca. Ars tenta defendê-la, mas de repente ouvimos uma explosão e todo mundo entra em pânico achando que estão sendo atacados. Depois descobrem que foi Charlotte. Marielle pediu para ela demonstrar os poderes. Ars pede cuidado, mas percebe que todo mundo tá de saco cheio e descobrimos que eles odeiam a Marielle porque ela dá trabalho para todo mundo. Ela diz que quer ser aceita do jeito que é e Ars a avisa para se comportar ou ele vai ter que tomar providências. Ela explica que não quer deixá-lo, porque ele é a única pessoa que a aceitou. Então ela decide que precisa se dar bem com os outros, propõe um combate simulado e desafia. Se eu ganhar, deixem eu ficar. Ars é contra, mas Hitz quer ver do que ela é capaz e decide enfrentá-la. Vemos Ars reunindo seus homens, e ele se surpreende ao ver Lisha, que aparece para assistir à luta. Ele explica as regras. Todo mundo será dividido em 2 times e vão lutar na Floresta do Leste até o pôr do sol. Para vencer, precisam capturar o comandante inimigo ou eliminar o outro time. Se um soldado levar um golpe na cabeça ou no peito, está fora do jogo. Charlotte pergunta se pode usar magia. Ars veta feitiços de fogo por serem destrutivos e entrega poções mágicas, explicando que só magias de luz e som são permitidas no jogo. Ars está prestes a separar os grupos, mas nota que ninguém quer ficar com Marielle porque torcem para ela perder. Um soldado diz que se ela perder, será demitida, então sugere que os novatos fiquem do lado dela, e os soldados começam a discutir. Ela não liga, acham ela desprezível e todos querem se livrar dela. Depois vemos o time do Heights na mata. Charlotte comenta que eles são muito mais fortes que o time inimigo, mas acha a Marielle incrível, não devem subestimá-la. Rizal é o comandante deles e ficou com medo das garotas. Ainda assim, manda o Heights dar o seu melhor. Ars comanda o time da Miriel, que está cheio de novatos, então ele acha que estão ferrados, certo de que o Heights vai varrer eles. Miriel acha que ele é um grande lutador, e sabe que a magia da Charlotte é devastadora, então fica impressionada que Ars descobriu os talentos. Comenta que seus soldados são fracos, o que os chateia, mas ela diz que só está sendo sincera e acredita que ainda vão vencer. Ela sabe que eles não gostam dela, mas diz que tem um plano, e eles topam. A equipe do Hitz arma armadilhas na floresta, ele fala da estratégia sabendo que o time da Miriel não vence de frente, então provavelmente vão usar ataques furtivos para virar o jogo. Ele propõe atacar de frente, dizendo que vai liderar metade dos soldados na linha de frente, enquanto o grupo do Rizal o segue por trás. Acha que Miriel vai tentar capturar o Rizal, então manda usar magia sonora assim que houver a emboscada para cercarem os inimigos. Ele pede calma, lembra que tem vantagem, e todos concordam com o plano enquanto Hitz vai patrulhar a área com seu grupo, até que uma explosão corta o silêncio e percebem que alguém caiu na armadilha. Eles correm para o local e encontram um mago do time da Miriel, que diz que quer traí-la, conta o plano dela. Ela sabe do esquema deles e vai atrair o grupo do Hitz para uma armadilha onde não poderão ajudar o Rizal quando ela atacar. Mas Hitz não confia no garoto, acha que Ars jamais aceitaria trair, então o rapaz confessa que mentiu, que Miriel pediu para fingir a traição e ainda admite que a odeia e quer vê-la fracassar. Ele conta ao time do Hitz o plano real dela. Depois de atrair eles para certa área, Miriel vai cercá-los. Ele ainda diz que ela só atacará depois que ele usar a magia sonora como sinal.
Hitz continua desconfiado e pede que entregue a varinha. O garoto aceita, mas então Heights manda prender o traidor. Ele pergunta por quê e Heights diz que o acha suspeito, enquanto um soldado percebe que ele estava escondendo outra varinha. Heights pergunta se ele planejava usar ela para magia sonora. O garoto tenta negar, mas Heights o intimida e ele acaba confessando. Heights acha que o inimigo ainda espera o sinal, então decide atacá-los por trás. Ele leva os homens pelo bosque e encontram um grupo de soldados inimigos esperando, atacam de surpresa. Só que logo veem que todos são manequins, e Miriel aparece dizendo que tudo saiu como planejou, elogiando a atuação do garoto. Hitz pergunta por que ela está sozinha com o Ars, lembrando que só precisam capturá-lo para garantir a vitória, mas ela diz que consegue escapar fácil, pega o Ars no colo e desafia, pega se puder. Então Hitz manda todo mundo atacar e começam a caçá-la. Vemos Lisha e os outros vibrando. Ars acha que vão ser pegos, mas Marielle manda não se preocupar. Heights quer vencer a todo custo, até que seus homens tropeçam de repente. Todos caem em armadilhas, até Heights é pego, mas salta para fora. Ele avança pelas outras armadilhas, e aí Marielle usa sua magia sonora nelas. Todos ficam atordoados, perguntando onde Marielle foi, mas Heights a vê. Ele segue na perseguição e Marielle comenta que ainda não receberam o sinal. Enquanto isso, Lisha fica com ciúme porque Ars está grudado nela, então torce para Heights ganhar. Vemos o grupo do Rizal enquanto Charlotte pensa se devem se reagrupar com Heights, quando de repente soldados do Ars os encontram e acionam o sinal. Rizal percebe que é só metade das tropas de Ars, acha que tem vantagem num duelo justo. Ele manda os homens atacar. Os soldados do Ars sabem que são mais fracos, mas lembram Marielle dizendo que os outros os chamavam de fracos. Acham que vale ensinar a lição. Mais tropas do Ars surgem, cercando completamente o grupo do Rizal e começa a briga. Charlotte foge com Rizal e usa magia sonora para escapar, mas isso entrega a localização deles para Marielle. Hitz estranha porque Rizal está por perto, e vemos que Charlotte também foi pega pela própria magia. Rizal segue correndo. Descobrimos que o objetivo de Marielle não era provocar Hitz e separá-lo dos soldados, e sim alcançar Rizal. Rizal entende o que querem, mas Miriel acelera. Rizal consegue acompanhar e lembra de como Ars o salvou e da promessa de ficar ao lado dele. Quer ser seu guardião mais leal, então recusa perder para Miriel. Ars começa a ficar tonto e Marielle vê Rizal se aproximando. Rizal quase os alcança, mas Ars lança sua magia sonora. Marielle se prepara para atacar Rizal. Ele não para, mas ela acerta primeiro, e Heights admite a derrota. Ars anuncia Marielle como a vencedora, e todos os soldados dela comemoram. Os veteranos reclamam das jogadas sujas, mas Heights observa que em batalha não há injustiça, então tende a aceitar o resultado. Ele ainda não curte a atitude de Marielle, mas reconhece sua habilidade e espera aprender com ela. Ars teme que ela estrague o momento, mas ela elogia Heights e diz que a tática do Rizal de se dividir foi certeira. Ela acha que as coisas vão ficar interessantes e elogia Ars por ter subordinados tão incríveis, se perguntando o que ele pretende fazer. Ele diz que só quer um lugar onde todos possam ser felizes. Então ela conclui que ele quer acabar com a guerra. Terá que virar rei. Ars fica chocado com o que ela quer dizer, mas ela garante que ele tem o que é preciso. Todos fazem um banquete para celebrar a vitória da simulação, e Marielle bebe mais que todo mundo. Os soldados pedem que ela os ensine, mas ela responde que já recebem o melhor treino do Heights. Rizal percebe que precisa melhorar o fôlego, pensando que teriam vencido se ele tivesse corrido mais. Sempre achou que suas táticas bastavam por ser o estrategista, mas Muriel lembra que se ele for pego ou morrer, mais soldados se perdem. Ele precisa saber sobreviver. Rizal decide ficar mais forte quando de repente Charlotte esbarra nele. Mariel manda que ela lance feitiços para fazê-lo correr mais rápido. Ars fica feliz de ver todo mundo se dando bem com Mariel, mas não tira da cabeça o que ela falou sobre virar rei. Hitz se aproxima e pede desculpas por perder a simulação. Ars diz que tudo bem, mas ele lembra da promessa feita a Raven e sente vergonha do fracasso. Ars ainda crê nele, e Hitz promete treinar o dobro. Ars se pergunta o que Hitz acha das palavras de Marielle, e Hitz diz que sente o mesmo. Ars lembra seu sonho de um mundo sem guerra onde todos são felizes, e Hitz promete ficar ao lado dele para ajudar a realizar isso. Vemos o grupo de Ars indo rumo a Semplar com Marielle e Charlotte em cima da carruagem, mas Ars manda elas descerem. Precisam conversar sobre o conselho militar, mas eles o convidam a ficar, dizendo que ele precisa relaxar. Ritz comenta que a guerra pode demorar, então é melhor descontrair. Vendo o mar, Charlotte conta que é a primeira vez que o vê, então decidem conferir de perto. Ela experimenta a água, faz uma careta e cospe, tá salgada. Marielle ri e diz que já viajou para todo canto, então entende a empolgação de ver um mundo novo. Ars promete viajar com eles quando a guerra acabar.
Rizal comenta que tem peixe ali, Charlotte corre pra ele, dá um grito e diz que só fez por brincadeira. Aí um homem se irrita e eles saem correndo. Chegam ao castelo Sempar e encontram outros nobres que o menosprezam por ser do interior. Ele encontra Lumière, que fica feliz, Curran se aproxima e ele fica surpreso quando Mariel revela que recusou trabalhar pra ele pra não se meter. Ele pergunta por que ela trabalha pra Ars, ela responde que gostou dele e que é mestre melhor que Curin. Os nobres a condenam. Curin ri dizendo que ela não mudou e que fica contente de vê-la ali. A nobre sugere que ela pode ser espiã, já que o parente Thomas trabalha para Vaz, mas Curin a defende, dizendo que ela pode ajudar a descobrir mais sobre o inimigo. Ele elogia seu desempenho com o duque anterior e pede que trabalhem com ela. Começa um conselho militar. Um oficial revela que inimigos são mais numerosos, mas a cidade mercante Semplar lhes dá vantagem econômica. Diz também que seus soldados são bem treinados. Curin rebate lembrando que o inimigo tem generais experientes e que nobres neutros estão começando a favorecer Vaz por acharem que ele vai vencer. Pede ideias para virar o jogo, e um homem sugere tomar Belsad, uma das 3 cidades principais, pensando que se vencerem, os nobres neutros vão apoiá-los. Mas Ars percebe que Curran não está impressionado e manda Mariel falar o que pensa. Ela diz que o plano é ridículo, perderão se mandarem soldados tomar Belsad, porque Vaz atacará Sempar em defesa, e isso dará vantagem a ele, então os nobres neutros vão ficar do lado dele. Ela acha que o homem que sugeriu atacar Belsad é um idiota, e os nobres se inflamam. Curran, porém, diz que concorda com ela e pergunta se ela tem alguma ideia para vencê-los. Ela manda Rizal expor seus planos e enquanto Ars revela que ele é o estrategista, mas os nobres o desdenham por acharem que é jovem demais. Curran manda falar e ele explica que não podem deixar Semplar sem defesa, e propõe aliar-se ao ducado de Peridil, que fica perto de Arctentes. Diz que Vaz não atacaria se isso acontecer, pois temeria que Peridol aproveitasse para invadir Arcantas enquanto os exércitos dele estão longe. Os nobres acham impossível Peridol virar aliado, mas Rizal diz que precisam de um terceiro apoio e sugere subornar o imperador. Os nobres respondem que o imperador já tem todo o dinheiro que precisa, então suborno não vai funcionar. Heinz explica que ele ainda tem 17 anos, os vassalos governam o império por ele, e acredita que esses vassalos aceitariam o suborno. Curran aprova a ideia e resolve seguir por esse caminho, pedindo a Ars que cuide de tudo porque o plano veio do subordinado. Promete pagar as despesas e ordena Lumière a apoiar Ars, que percebe os outros nobres lançando olhares, mas jura não decepcionar Curran. Depois disso, o grupo de Ars comemora e Miriel comenta que Ars vai humilhar os outros nobres se o plano der certo. Ele acha que está ferrado se falharem, mas seus vassalos o tranquilizam enquanto Charlotte se pergunta como negociarão com o imperador. Ele acha que Rhates talvez consiga, mas observa que o pessoal da capital é racista, então não deviam enviá-lo. Marielle admite ser péssima negociadora, e Charlotte conclui que deveriam procurar a Lixa. Mas vai à casa da Lixa, e ela logo o recebe dizendo que sentiu sua falta. Hammond o acolhe na casa e pergunta o que aconteceu no conselho militar, então ele explica que precisa conversar com Lixa sobre o plano, mas ela diz que primeiro devem comer. Rhates agradece a Hammond pela comida, e Hammond manda não comentar porque também é hóspede, dizendo que Lixa acha muito bem dele. Percebem que ela já saiu e vemos ela lá fora contando que começou a falar com o pessoal da vila depois de conhecê-lo. Ela diz que se importa com o território e que o respeita porque ele mantém a cidade segura, e revela que o pai disse que ele está bem. Ela chega mais perto, mas fala que quer mostrar algo, e ele nota que ela está agindo de forma estranha. Ela mostra as flores que ele deu, diz que gostou e resolveu plantar mais. Pergunta sobre o que ele queria falar, então ele conta o plano. Precisam de alguém para negociar com o imperador, e ela concorda na hora, dizendo que faria qualquer coisa por ele. Mas ela pede que ele case com ela depois da guerra, e ele acha precipitado. Ela explica que sempre quis ficar com ele desde o primeiro encontro. Ele percebe que ela gosta dele e lembra como ela está sempre ao seu lado, e admite que também sente algo por ela. Ele pede desculpas por se sentir inútil, e a pede em casamento na hora, declarando seu amor e prometendo protegê-la aconteça o que acontecer. Ela responde que não precisa ser protegida, e pede que ele continue com suas tarefas, prometendo ajudá-lo a realizar seus sonhos. Eles anunciam a Hammond que vão se casar e ele surta, achando cedo demais para caírem na vida de casados, mas Lixa diz que já decidiu. Então ele resolve apoiá-los e fazem um banquete para comemorar o casamento. Depois tem uma reunião com fãs, que diz que o primeiro-ministro Chakma é quem detém o poder do imperador e tem fama de egoísta e ganancioso. Lixa acha que deveriam persuadi-lo, mas Fã os adverte para terem cuidado. Mas conta o plano. Vão de navio até a capital imperial, onde pedirão a Chakma para mediar antes de negociar com Paradil. Diz que Lixa será negociadora. Miriel lembra das crianças, mas Lixa manda relaxar, vai levar Lumière junto. Ela explica que adultos não vão confiar em crianças, então trazer Lumière dá mais credibilidade. Marielle acha que merece ser noiva do Ars, mas Charlotte corta. Agora não é hora de casório, estamos prestes a fazer guerra.
Lisha elogia Charlotte, quer aprender magia com ela. Charlotte, toda sem jeito, aceita ser professora. Rizal comenta que Lisha é uma manipuladora nata, e Ars convida Charlotte para ser sua guarda-costas. Oportunidade rara de pegar um navio, então ela topa. Vão de carruagem e percebem que Charlotte dormiu. Lisha acha tranquilo, a viagem é longa. Ars nota um homem suspeito, é Fam, que conta que Vá se aliou a Sats e promete avisar assim que tiver mais informações. Ars acha o último um péssimo sinal. Kurin pode ser atacado por 2 flancos. Lisha acalma. Peridol poderia ajudar a defender o território. Só falta vencer as negociações e torná-lo aliado. Ars fica impressionado com o raciocínio dela, quando a carruagem bate num pedra e a bolsa dela cai. Ele vê os livros de política que ela vinha lendo. Ela admite que estuda para aprender mais, e ele elogia dizendo que devia ser tão aplicado quanto ela. Ela diz que fará de tudo para ajudá-lo, afinal é a esposa dele, e os dois estão determinados a fazer a negociação dar certo. Chegam ao Castelo Semplar, onde Kurin fala sobre Sats. Lisha responde que já sabem e sugere negociar com eles até o retorno. Kurin reconhece o talento dela e diz a Ars que escolheu bem a esposa. Quando um homem interrompe, apresenta-se como Len, filho mais velho de Kurin. Ele acha que o Ars não consegue negociar com a Chakma porque é só um garoto, mas o Kurin diz ao Len que ele foi grosso, então ele pede desculpas na hora e se afasta enquanto o Ars usa sua habilidade de avaliar. Depois disso, o Kuran revela que está preocupado com Len porque já tem 20 anos e ainda age como um mimado, então Kuran se culpa, achando que falhou como pai. Ele pergunta ao Ars se conseguiu ver as estatísticas do Len, curioso sobre talento. Ars diz que agora estão baixas, mas ele tem potencial para ser um grande líder, e Kuran fica feliz ao ouvir isso. Ars e seus vassalos vão para o porto onde ele compra um presente para Lisha e ela promete guardar com carinho. Eles embarcam, Ars agradece a Lumiere por ir com eles, mas percebem que o Lan veio também. Então Ars pergunta se Kuran deu permissão. Lan explica que já é adulto, pode decidir por conta própria e promete ajudar no sucesso deles. Ars teme que ele possa atrapalhar tudo. Charlotte curte a viagem, é sua primeira vez no navio, mas vemos todo mundo passando mal. Len tenta fingir que está bem, mas de repente vomita. Eles avistam um grupo de homens à deriva e decidem resgatá-los, mas quando Charlotte oferece água, um deles a toma como refém. O sujeito ameaça matá-la se não entregarem os pertences, mas ela queima a faca dele e o derruba com um feitiço. Eles são amarrados e o Len acha que são piratas, já planejando a execução. Mas Ars pergunta o que eles fazem para viver, observando que usavam uma faca de cozinha para pegar peixe. Um deles explica que são pescadores e que costumavam pegar empréstimos do Império para ir ao mar. O Império entrou em crise e ficou difícil conseguir empréstimo, então tiveram que recorrer a mercadores. Lutando para pagar juros, recorreram ao crime para sustentar a família. Ars resolve dar itens dizendo que podem vender por 3 moedas de ouro cada. O homem recusa sem querer pena, mas Ars insiste. É um empréstimo, usem para pescar e me paguem depois, sem juros. O Império entrou em crise e ficou difícil conseguir empréstimo, então tiveram que recorrer a mercadores. Lutando para pagar juros, recorreram ao crime para sustentar a família. Ars resolve dar itens dizendo que podem vender por 3 moedas de ouro cada. O homem recusa, sem querer pena, mas Ars insiste. É um empréstimo, usem para pescar e me paguem depois, sem juros. Len acha que não dá para confiar neles, mas Ars diz que precisa acreditar nas pessoas para conquistar a confiança. Ele os deixa ir, e Charlotte espera que um dia voltem. Chegam à capital imperial e logo percebem que está cheia de moradores de rua, enquanto os nobres ostentam riqueza. Ars vê um abismo entre ricos e pobres. Lisha manda ele ir na frente porque precisa se preparar para o acordo. No dia seguinte, Lisha aparece com roupa nova, diz que se achou ali na capital e Ars estranha a mudança. Ela responde que ele vai descobrir já já. Vão ao castelo, encontram Chakma. Ars confere as habilidades dele e nota alto intelecto e ambição. Vai ser difícil negociar. Chakma sabe que precisam do imperador e pergunta a Peridil quanto podem oferecer. Lisha quase fala o valor, mas vemos a noite anterior. Ela diz ao grupo que só tem 2.000 moedas de ouro, então se Chakma pedir mais, vão ter que voltar para Semplar. Ela quer que ele sinta que lucrou. Começa propondo 500 de ouro. Chakma fala que é pouco. Vai precisar de 5.000. Ela retruca que o orçamento anual da cidade é menor que 5.000. Acha que ele tá brincando e oferece 800. Ele pede mais. Ela sobe para 900. Ele ainda recusa e se prepara para sair. Ela o detém. Diz que pagarão 1.000 e que é todo o dinheiro que tem. Ele aceita. Ars acha ela incrível porque tudo saiu como planejado, mas Len lembra que tem 2.000 e quer dar tudo a Chakma. Len se sente traído e cancela a negociação por se sentir insultado. Diz que só volta atrás se receberem mais de 2.000 e Ars tenta pará-lo, mas ele sai da sala. Ars desaba, percebendo um fracasso, e começa a culpar Len pelo desastre. Mesmo assim, acha que agiu certo para não parecer que Sempla é pobre, e Lisha pede que todos se acalmem. Ela corre atrás de Chakma e pede desculpas pelo ocorrido, mas ele acha que ela ficou sem dinheiro, então manda ela voltar para Semplar. Ela então tira a roupa e oferece ao homem dizendo que vale 500 peças de ouro. O companheiro dele inspeciona a peça e vê que ela fala a verdade.
Então Chakma resolve ajudá-los a negociar com Peridil. Ele pergunta se Messian quer independência e Lin responde que sim, que não são leais ao Imperador. Chakma não se importa. Alerta que eles precisam prestar muita atenção na negociação com Peridil. Depois voltam à estalagem e Ars diz que ficou com medo porque houve confusão, mas Lisha garante que não precisava se preocupar. Tudo saiu como ela planejou. Ela explica que a prioridade não era reduzir o preço ao máximo, e sim fechar um acordo, dizendo que não teriam conseguido se Len não tivesse revelado o orçamento. Ela pesquisou e sabia que Chakma não ficou satisfeito com 1000 de ouro, só buscava um pretexto para subir o valor. A fala do Len deu a desculpa que ele queria, e ela sabia que ele ia desistir, então decidiu comprar o vestido antes da negociação para oferecê-lo como ato final de desespero. Ela diz que deu certo porque ele aceitou a proposta. Charlotte acha que ela é brilhante, mas Len acha que são perversos e vai embora. Então Lumiere resolve falar com ele. Len explica que não suporta os companheiros porque mentiram na negociação e por isso acham que não podem ser leais a Messian, por falta de credibilidade. Lumiere retruca que nasceu no poder e nunca precisou mentir pelo povo, dizendo que Ars e Lícia mentiram para proteger Messian. Ele foge enquanto Lumiere lembra que cuidava dele, e acha que Lan tem potencial para ser um grande líder, mas ainda tem muito a aprender. Uma semana depois chega um mensageiro de Peridil e descobrimos que Lan nunca voltou aos outros depois do incidente. Então Ars se pergunta o que ele tem feito esse tempo todo. Eles negociam com o ministro das relações de Peridil, e Ars nota que são leais ao imperador, então não serão comprados. O ministro pergunta se buscam independência, chamando isso de traição, mas Len diz que é isso que a facção de Vaza quer. O ministro acredita e aceita formar aliança com Messian. Eles voltam para a estalagem e Ars não acredita que o ministro confiou tão fácil neles, mas Lisha diz que foi tudo graças ao Len. Soubemos que ele foi ao quarto dela depois da conversa com Chakma e pediu desculpas, dizendo que agora entende que mentiram para proteger Messian. Ele admite que é tolo, mas quer fazer o melhor pelo seu povo e pede que ela o ensine. Ela manda que ele compareça aos jantares na capital e lembra que todos acreditam nele porque sabem que quase arruinou a negociação, sendo honesto demais. Quando contou aos nobres que a facção de Vaz queria independência, acreditaram e correu o boato de que Vaz não era leal ao imperador. Len acha que causou problemas, mas Lisha diz que a vontade dele de mudar é bonita, e Ars o agradece por ajudar na negociação. Ele diz que quer trabalhar duro para tornar Messian um lugar melhor e está empolgado de trabalhar com Ars para isso. Voltam para Semplar, onde Kuran os recebe e agradece por mudarem o rumo da batalha. Mas ele se pergunta por que Len se juntou a eles e começa a dar bronca. Len pede desculpas por ter saído sem permissão e diz que agora sabe que tem muito a aprender. Vai para o campo de treinamento enquanto Ars ativa uma habilidade e percebe que as estatísticas de Len aumentaram. Kurin mostra a recompensa. Cada um recebe 100 de ouro. Ars aceita, planejando usar o dinheiro para melhorar Lamberg. Kuran diz que o próximo passo é invadir o distrito Alfarda e avisa Ars e Lumiere que comandarão os soldados de Canair, reunindo as tropas em Semplar no próximo mês. Depois disso, Charlotte se pergunta se Ars está bem, achando que ele está nervoso por enfrentar sua primeira batalha. Ele admite que sente medo, mas garante que vai ficar bem e que não quer decepcionar o pai. 2 semanas depois, vemos Rizal treinando na mansão Leuven. Marielle pede para ele continuar, mas ele explica que já está exausto e lembra que ela prometeu ensinar táticas. Fritz aparece e comenta que Marielle não pode ensinar táticas pro Rizal porque já está bêbada. Confisca a cerveja dela dizendo que não se bebe enquanto se trabalha, e ela responde que Arce nunca a impediu de beber. Mas Rizal pede para ela não falar de Ars na frente dele, e percebem que ele já pirou, se perguntando por que o mestre ainda não voltou. Acha que tem que procurar o Ars, mas Mariel lembra que a tarefa é vigiar a mansão e garante que Ars vai voltar mesmo. Ele se acalma, e o Ars surge do nada, então o acolhem de volta. Fazem um banquete, e Ars avisa que daqui a 2 dias partem com os soldados, então Hitz resolve organizar uma última batalha de treino antes da partida. Ars acha desnecessário, acredita que os soldados já estão prontos para lutar, depois sai pelo vilarejo com Lisha, dizendo que quer passar um tempo com ela antes de ir para a guerra. Os moradores ficam preocupados, com medo de perdê-lo na guerra, implorando que ele não morra. Pedem para ele se manter saudável e lhe dão comida. Ele agradece pela gentileza comovido. Ele vai para casa com a comida e Lisha acha que deviam levar para a galera da mansão, mas ele quer visitar o pai antes de voltar. Ela diz que vai esperar por ele na mansão, sabendo que ele quer conversar a sós. Ele visita a sepultura do Raven e conta tudo o que aconteceu, dizendo que está prestes a ter sua primeira batalha. Questiona se está pronto, mas sabe que precisa lutar para proteger seu povo. Os vassalos também vão ao túmulo e dizem ao Raven que vão proteger tudo, confiantes na vitória. Os soldados se preparam para partir enquanto Lisha entrega a espada a Ars, prometendo proteger a mansão para ele se concentrar na guerra. Os soldados se reúnem na Praça Semplar quando Kuran aparece e agradece por terem atendido ao chamado, explicando que o objetivo é tomar Artés. Menciona que antes precisam ocupar Belzad e que agora podem agir porque conseguiram o apoio de Peridil.
Ele está confiante na vitória, exorta os soldados a lutarem por Mission e eles se inflamam. Ars percebe que ninguém teme a morte, é reconfortante ter um exército disposto a arriscar tudo, e Kurin ordena a marcha. Ars e os outros seguem para Alfarda. Seus soldados dizem para ele ficar tranquilo que vão protegê-lo e ele responde que fica feliz por tê-los ao lado. Lumiere comenta que todo mundo torce por ele, então acha Ars um comandante nato por conquistar seus subordinados. Eles avistam Alfarda e Kurin ordenam o ataque, mas o inimigo se rende de repente. Ars fica curioso e Kurin explica que perderam a vontade de lutar ao perceberem que estão em desvantagem numérica. Ele diz que não deve haver grandes batalhas até chegarem a Belzud, mas avisa Ars para não baixar a guarda. Enquanto isso, vemos Thomas no castelo Samik avisando ao chefe do condado, Fred, que veio defender a cidade. Fred fica aliviado com a presença dele e Thomas garante que vão vencer a batalha, dizendo que resolve tudo. Depois que ele sai, a filha de Fred, Selena, diz que ele não devia ser tão submisso sendo o chefe do condado. Fred explica que a guerra é pesada demais para ele aguentar, prefere deixar tudo com Thomas e que sua ordem é proteger a fortaleza Wakumakuro. Selena se oferece para cumprir essa tarefa. Vemos Kurin em reunião, dizendo que quer tomar Samik sem baixas e pedindo ideias. Rizal propõe sua estratégia, contando que há 3 fortes em volta do castelo Samik, cada um protegido por cerca de 1000 soldados. O plano dele é dividir o exército em 3 e atacar os fortes simultaneamente, achando que conseguem tomar os 3 por terem superioridade numérica. Acredita que Samik se renderá se der certo e Kuran decide aceitar, ficando com o exército principal perto do castelo. Ele promete se reunir com os outros após tomarem os fortes e ordena que Ars e Lumiere capturem a fortaleza Wakumakuro. Ao verem a fortaleza, percebem sua importância. É o único ponto de onde se avista o castelo Samik entre os outros fortes. Ars pergunta a Rizal se tem um plano. Ele sugere mandar batedores ao topo para observar os movimentos inimigos antes de atacar a fortaleza, mas Miriel diz que ele ainda tem muito a aprender, lembrando que os melhores estrategistas conseguem prever o inimigo. Ela explica que os inimigos estão em maior número, então não tem como vencer seja qual for a formação, e pergunta o que ele faria se fosse o estrategista inimigo. Ele responde que cercaria o exército de Ars enquanto ataca o forte, e ela diz que precisamos vigiar o sopé da montanha porque podem nos atacar pelas costas. Temos Selina na fortaleza, enquanto seus subordinados avisam que o exército de Ars se aproxima, então ela usa magia para erguer uma barreira. Ars e seus vassalos percebem que precisam destruí-la com magia. Os soldados preparam água mágica e os magos lançam seus feitiços, mas nada adianta. Mas Ars nota que Charlotte ainda não atacou. Ela convoca uma bola de fogo colossal que estoura a barreira e todo mundo fica pasmo com o poder dela. Lumiere ordena o ataque, porém a barreira reaparece de repente. Então Miriel percebe que o inimigo tem um mago à altura de Charlotte. Ars se pergunta se conseguirão romper, e Charlotte diz para ele não se preocupar que ela vai destruir a barreira. Lumiere manda seus homens buscar a água mágica, mas um mago recebe mensagem dos batedores: 10.000 soldados inimigos estão vindo. Soarge entra em pânico e Miriel entende que o inimigo enviou seu exército principal para defender a fortaleza. Rizal diz que podem recuar morro abaixo e escapar, mas aí não tomarão o forte. Ele explica que também podem ficar e, se falharem, morrerão, mas se vencerem podem resistir até Kuran chegar em socorro. O mago comenta que levará meio-dia para derrubar a barreira. Então Lumiere acha que devem recuar. Mas Ars acredita que tomarão o forte porque seus vassalos são extraordinários. Ele ordena a Heights que atrasse o inimigo, e Heights aceita dizendo que pode até dizimá-los. Charlotte promete destruir a barreira em 1 hora e desafia Heights. Os soldados, no entanto, acham que vão falhar. Ars, confiante, afirma que se recuarem o inimigo terá vantagem, por isso devem tomar o forte enquanto há chance. Seus vassalos o apoiam e Lumiere decide seguir o plano, ordenando que os soldados pressionem o ataque. Vemos os soldados de Vaza subindo a montanha achando que vão pegar os inimigos de surpresa, mas de repente são emboscados e cercados. Veem Ritz investindo e entram em pânico porque o reconhecem como a foice da morte. Descobrimos que o plano dele é lutar numa passagem estreita para impedir que a vantagem numérica deles conte. Ele mandou cercar os inimigos para que não abram a linha de frente. Os magos continuam atacando a barreira, mas Rizal percebe que a água mágica é limitada e acha que a única chance é destruir a barreira mais rápido do que eles conseguem consertar. Vemos que Selina ainda tem toda a água mágica que precisa. Diz que o Fred preparou, mas ela se sente ofendida, achando que ele juntou aquilo tudo por não confiar nos poderes dela. Ela fortalece a barreira e Rizal nota que estão ficando sem água mágica. Charlotte decide consumir tudo para lançar seu golpe supremo, e Ars acha que talvez consigam romper a proteção. Mas o mago avisa que é perigoso, o corpo dela pode não aguentar tanta água mágica,
Mesmo assim, ela diz que fará por Ars e pede que ele cuide dela se desmaiar. Heights atravessa os soldados inimigos dizendo que faria qualquer coisa para ajudar Ars a vencer sua primeira batalha. E Charlotte solta seu feitiço máximo fazendo incontáveis bolas de fogo caírem sobre a fortaleza. Selena tenta defender, mas a barreira acaba cedendo. Charlotte pergunta a Ars se ele está impressionado, ele diz que ela é incrível, e ela desmaia. Ele agradece pelo esforço. Hitz volta com os outros dizendo que venceram a batalha. Todos comemoram enquanto Miriel percebe o quão impressionantes eles são. Kuran elogia Ars por tomar a fortaleza, mas se pergunta o que fazer com Selena e seu pessoal, e decide que serão executados. Selena aceita o destino, achando que merece morrer por falhar na defesa do forte. Kurin ordena aos soldados que os retirem, mas Ars intervém, explicando que é arriscado deixá-los vivos porque podem incitar um motim e consumir os mantimentos. Mas Ars diz que matar os prisioneiros é arriscado demais. Se as famílias guardarem rancor, nunca vão unir Misian. Rizal propõe deixar Ars avaliar os soldados para recrutar os talentosos e usar o resto como moeda de troca em futuras trocas de prisioneiros, evitando chacina. Kuran resolve seguir com o plano. Ars pede a Selena que não desperdice a vida dela, lembrando do dever de trazer os soldados de volta vivos. Quer trabalhar com ela depois da guerra. Ela agradece por poupar seus homens, mas prefere morrer com honra a viver na desonra. Charlotte confessa que foi ela quem criou a barreira e admite ciúme porque sua magia é destrutiva, mas não serve para proteger aliados. Diz a Selena que seu poder combina com um senhor, e Kurin quer que ela convença o pai a jurar lealdade. É a última chance deles. Naquela noite, Ars diz que está exausto por ter avaliado todos os soldados, mas Heights fala que conseguiu fortalecer o exército. Fan os visita, sabe que o próximo alvo é o castelo Samik e avisa que está fortemente defendido, revelando que a única entrada é pelo portão principal. Ele comenta que Thomas é o comandante inimigo e todo mundo conhece o perigo que ele representa, então percebem que tomar o castelo não será fácil. Enquanto isso, no castelo Samik, Selena pede desculpas por não defender o forte e aceita a punição, mas Fred só fica aliviado por ela ter voltado viva. Mas ela quer ser punida, se perguntando por que ele mudou. Antes ele a repreendia por qualquer falha. O exército de Kuran se ajunta fora do castelo e, percebendo que devem tomar por força, ele ordena o ataque. O capitão inimigo está certo de que eles não passarão do portão e manda abrir fogo com os canhões. O exército de Kuran avança e, de repente, o portão se abre. O capitão não acredita. Um soldado pergunta o que aconteceu e percebem que as sombras puxaram a alavanca. Descobrimos que Rizal pediu para infiltrar o castelo e abrir o portão por dentro, prevendo a dificuldade do ataque frontal. Fam questiona como entrar com tanta defesa e Rizal orienta. Misture-se durante a troca de prisioneiros. Selena descobre que o portão foi violado e manda seus homens se preparar, mas percebe que Fred já ordenou a rendição. Em flashback, vemos Fred voltando de uma expedição e Selena pergunta o que aconteceu, então ele começa a contar sua história. Ela acha ele incrível porque virou Lorde por feitos militares e adora ouvir suas histórias. Ele lhe dá um colar e pede que o use como prova de que tem coragem de encarar o campo de batalha. Mas durante a guerra pela sucessão, ela percebe que ele mudou, não é mais tão corajoso. De volta ao presente, Fred manda Selena fugir com os outros, mas ela se recusa a desistir sem lutar. Thomas admira sua determinação e diz que o castelo está perdido, mas revela um plano para virar o jogo. Mostra um catalisador de magia explosiva e explica que vai usar isso para atrair Kuran para dentro antes de detonar. Fred diz que deveria evacuar todo mundo primeiro, mas Thomas afirma que precisam se sacrificar, já que Kuran não entrará num castelo vazio. Selena reprova a tática baixa, mas Thomas diz que o mundo lembrará do castelo Samik se derrotarem. Fred concorda em ativar o catalisador quando Kuran entrar. Mas Selena percebe o medo do povo e lembra que é seu dever protegê-los. Ela diz ao pai para não seguir o plano de Thomas, e ele esmaga o catalisador, recusando ordens dele. Ele diz que só quer o bem do seu povo, e afirma que não permitirá o sacrifício deles. Então Thomas vai embora, dizendo que ele vai se arrepender de trair Vaz. Os homens de Thomas ficam furiosos e tentam derrubá-lo. Selena corre para defendê-lo, mas ele os derrota com facilidade e diz que ainda sabe se defender. Depois disso, Fred se rende a Kuran e implora que poupe seus soldados porque só obedeceram ordens. Aceita ser punido, mas Kurin reconhece sua competência e quer que Fred se una a ele. Vemos Thomas observando de longe, convencido de que estão perdidos porque tem um plano de reserva. Ele ativa, a floresta explode e ele fica boquiaberto sem entender o que aconteceu. Fan revela que desmontou as armadilhas de explosão porque Rizal mandou, mas Selena pergunta como souberam do plano do Thomas. Rizal diz que conhece o perigo do tipo, ele faz qualquer coisa para vencer. Então mandou Fan vasculhar o castelo por bombas. Fred pede desculpas por desapontar Selena, admitindo que ficou tão obcecado em fortalecer o exército que começou a seguir ordens cegamente. Ela responde que aprendeu algo com Ars. Também é coragem largar a espada.
e está feliz que ele a recebeu de volta depois da queda da fortaleza. A criada de Lish conta sobre a vitória de Ars, e ela se contém, dizendo que precisa manter a postura de esposa do senhor. Quando a criada sai, ela festeja por dentro. A primeira campanha deu certo. Voltamos ao castelo Samik, onde Kuran manda todo mundo descansar 3 dias. A turma vibra, aliviada por ter tempo livre. Charlotte já atacando a comida, enquanto Ars passa tempo com Heights, que lembra quando era o único vassalo de Ars. Ele diz que Lamberg está melhorando, e Ars fala que quer acabar com a guerra logo para que o povo viva em paz. Então vem um grupo em volta de um vendedor de rua que mostra um brinquedo voador, que acaba caindo. O cara perde a compostura. Mas ele garante que tem outros brinquedos e revela sua obra-prima, uma boneca mágica movida por uma pedra de mana do vento. O povo acha normal. Heights diz que é brinquedo de criança, mas Ars quer comprar, e o mercador pede 3 moedas de ouro. Raids comenta que dá para comprar trigo por 1 ano com isso, mas Ars nota que o brinquedo se move por magia e elogia o design. Diz que não existe nada assim no mundo, acha que o mercador é um talento raro e usa sua perícia para avaliar, mas estranha não conseguir ver as estatísticas. Depois, Kurin junta todos e diz que ocupam Semplar, mas o inimigo controla Belsud e Artis. Explica que tomar Belsud lhes daria vantagem, e Lumiere lembra que é região de nevasca pesada, vai ser difícil conquistar no inverno. Então ele sugere invadir antes do inverno, e Kurin decide dividir as forças em 2. Explica que o primeiro grupo atacará o castelo maior que protege Belsud, enquanto o segundo vai à fortaleza norte de Holto, com a promessa de que poderão invadir Belzad se vencerem. Lumiere e Ars vão para o segundo grupo, e Rizal comenta que há várias fortalezas perto de Holto, mas acha melhor negociar em vez de forçar. Todos, porém, se recusam a falar com Ars. Ele vê que não vão se render fácil e se pergunta se terá de conquistar todas. Um soldado traz uma carta nova. O líder de uma das fortalezas está disposto a conversar, mas diz que o enviado precisa ser um comandante. Lumiere reconhece que é da fortaleza Baldson, comandada pelo Lord Lupa, um comandante esperto e capaz. Lumiere acha que não vai conseguir convencê-lo, então pede a Ars que cuide disso, dizendo que acredita nele. Ars vai à fortaleza Balzan, anuncia aos guardas que veio negociar com Lupa e eles pedem que os amigos larguem as armas. Heights se prepara para intervir e exige que baixem as armas primeiro. Ars quer ir embora com medo de serem mortos assim que as armas caírem, mas Miriel crê que os guardas não fariam isso porque Lumiere poderia destruir a fortificação num piscar de olhos em retaliação. Hitz suspeita que a negociação pode ser uma armadilha para Ars. Marielle observa que a fortaleza fica perto do acampamento deles, mas foi a última a responder às cartas. Há algo estranho, e Ars deveria descobrir as verdadeiras intenções deles, o que seria útil na negociação. Então ele larga a arma dizendo a Lupa que quer negociar, os guardas abrem o portão e ele entra com Hitz e Marielle. De repente sente algo estranho, e Hitz percebe que há algo errado com os olhos dele. Lupa os recebe e se prepara para levá-los à sua sala, mas Ars tropeça de repente e deixa cair o brinquedo que comprou. O pássaro mágico voa e pousa na mão de Lupa, enquanto Ars explica que é coisa de criança. Lupa diz que nunca viu nada igual. Ars oferece entregar, mas Lupa recusa. Ars usa sua habilidade de avaliação e vê as estatísticas de Lupa, e se surpreende ao encontrar informações sobre si mesmo. Ele descobre que Lupa tem esposa, mas estranha não achá-la na fortaleza. Lupa os leva à sala de espera, onde Ars vê uma cadeirinha de criança, analisa tudo e entende o que está acontecendo. Fica confiante de que a negociação vai dar certo. Ars senta com Lupa e pergunta se a esposa dele está bem no castelo Holto, porque sabe que ela vai dar à luz em breve. Lupa quer saber como souberam e seus homens ameaçam Ars, que percebe que sempre planejaram matá-lo. Ele sabe que ela está como refém no castelo Holto e que será executada se Lupa abandonar o forte, então não lhe resta alternativa senão lutar até a morte. Acha que os outros fortes estão na mesma e tem certeza de que Holto não mandará reforços. Foram abandonados. Ars supõe que Lupa quer negociar com algum comandante para ser morto antes do seu forte cair e salvar a esposa da execução. Hitz se pergunta por que não os executaram logo, e Ars responde que Lupa hesitou, talvez por isso demorou a responder a carta. Ele diz a Lupa que nunca conhecerá o filho que está por nascer se matarem eles, e conta que estava pronto para morrer lutando, mas quer segurar o bebê nos braços. Os soldados se emocionam, e Ars, admirando-o como general, pede que se junte a eles depois, prometendo infiltrar o castelo Holto para salvar a esposa. Lupa acha que não vão conseguir, mas sabendo que é a única chance de ver o filho, implora a Ars que salve a mulher. Lumiere fica impressionado com o sucesso da negociação, e Ars explica a situação, enquanto Hitz pergunta como vão resgatá-la. Ars admite que ainda não tem um plano. Um homem chamado Clemence surge do nada e diz a Ars que os soldados são fracos. Ao checar as estatísticas dele, percebem que sua habilidade de combate passa de 100. Lumiere revela que ele lidera o grupo mercenário Metro, e Ritz já o conhece por cumprir qualquer serviço.
Ars se sente honrado em tê-los como aliados, mas Clemon avisa para não se iludir. Eles trabalham só pelo pagamento. Reed se abala com isso e Clamon, responsável pelo treinamento, os chama de patéticos por não estarem preparados para morrer. Clamon explica que mercenários são diferentes, porque sempre lutam até o fim, já encararam dezenas de situações de vida ou morte. Ele manda Lumière deixar as missões perigosas com eles e dar um tempo pro Ars. Mas Lumière garante que Ars é um comandante excelente. Eles começam a discutir a operação de resgate. Sabem que as famílias dos comandantes estão no Castelo Holto, mas o local exato é incerto. Ars acha que deveriam contratar as sombras para libertar os reféns. Porém, Marielle lembra que há 10.000 soldados no castelo, impossível eles fazerem isso sozinhos. Ela sugere criar um pretexto para atrair os soldados para fora do castelo e assim as sombras libertariam os reféns. Rizal propõe uma estratégia. Enquanto isso, no Castelo Holto, vemos o Lord Jan enquanto seu soldado avisa que Lupa contém o exército Canair. Jan acha que está indo bem e se mostra confiante na vitória, afinal o inverno vai chegar. Seu general Dan diz que quer ir para a luta e outro soldado aparece com uma carta enviada por Lupa. Jan lê e entende que o exército Canair tem 10.000 homens, mas planeja dividir as tropas e mandar metade atacar Holto. O soldado comenta que há um mago poderoso que derrubou a barreira da fortaleza Wakamakuru. Então Dian percebe que defender a cidade será desvantajoso. Ele decide enfrentar o exército Canair em campo aberto porque magos não são bons em combate corpo a corpo, e Dan promete lidar com eles. Vemos Ars conversando com Lupa, que revela ter enviado a carta por ordem e quer se juntar à batalha. Mas Ars pede que espere até a batalha acabar, porque o inimigo pode executar a esposa dele se descobrirem a traição. Ele entrega o brinquedo a Lupa prometendo resgatar a mulher e decide aguardar o retorno de Ars. No castelo Samik, Rizal explica seu plano. 5.000 soldados vão atrair o inimigo e fingir recuar. Ao entrarem na floresta, a outra metade emboscará as forças inimigas e todos atacarão juntos para derrotá-los. Ele detalha que durante a batalha, as sombras vão resgatar os reféns e Ars acha o plano perfeito. Porém admite estar apreensivo, e Reed observa que será complicado se proteger durante a retirada, então as tropas podem ser dizimadas antes de chegarem à floresta. Clemence se oferece para comandar a unidade de isca, mas Rizal explica que é preciso fazer o inimigo acreditar que não estamos usando uma unidade especial, para que eles mandem a força principal. Vemos Lumière e Ars liderando a isca, se preparando para enfrentar o grosso do inimigo, enquanto Ars diz aos homens que lutam pela paz de Mician. Ele manda atacar e eles se chocam com soldados inimigos, mas a cavalaria do Dan começa a dominá-los. Charlotte manda uma magia nele que falha, e Ars confere suas estatísticas percebendo que suas habilidades de combate quase emparelham com as de Heights. Os cavaleiros dele também têm atributos altos, então Ars entende que estão em desvantagem, mas Heights diz aos soldados para não vacilarem. Enquanto isso, no castelo, um soldado avisa os reféns que a guerra começou e que precisam se mover para um lugar seguro, até que Fan o nocauteia de repente. Os reféns entram em pânico, mas ele manda que os sigam, explicando que sua missão é levá-los de volta às famílias. Voltamos ao campo de batalha. Lumière ordena a retirada da isca. Eles começam a correr, e Dan pensa em persegui-los. Mas Jean os segura, porque sabe que o inimigo está tramando algo. Então os soldados se perguntam se é uma armadilha. Ele decide entrar na luta. Manda Dan contornar e dividir as forças inimigas em dois. O soldado duvida se Dian vai se virar sozinho, achando que ele não é um bom combatente. Dan observa que Dian é mais durão que ele, revelando que nasceram numa família de chefes de cavalaria famosa por dizimar vilarejos. Mas um dia, Jean matou o próprio pai e levou a cabeça ao Duque de Messiaen, que o premiou promovendo-o à nobreza. Voltamos a Ars enquanto Dan divide suas tropas e Heights ordena que o afugentem. Mas Jian aparece do nada perguntando por que fingem recuar. Ele começa a matar os soldados dizendo que não precisa de armadura, pois ninguém supera suas habilidades. Estão quase alcançando a floresta quando Ars vê seus homens sendo dizimados, e Lumière manda chamar Clamon porque estão prestes a ser aniquilados. Mas ele ordena a todos manterem o plano, dizendo que vencerão assim que chegarem à mata. Quando percebem, os inimigos sumiram, e Dan ataca Ars e de repente, mas Heights o protege e corta o braço do Dan. Ars percebe que Heights animou seus homens, mas vê soldados à frente e acha que estão perdidos. Então os soldados atacam os inimigos e descobrimos que as tropas da Lupa chegaram para ajudar Ars. Então Dan percebe que os traiu e manda seus soldados se reagrupar, mas atira uma flecha em Lupa antes de sair. Ars se pergunta por que ele entrou na luta, já que os inimigos vão executar sua família se o plano falhar. E Dan explica que se comoveu com a vontade de Ars de salvar a esposa. Ele sabe que pode perder tudo, mas diz que não se arrepende e quer servir Ars. Agradece a Lupa por acreditar nele, mas lembra que precisam vencer.
Dan ordena que usem magia sonora para mandar os guardas executarem os reféns. Fan diz aos reféns que podem fugir pelo escoadouro, e a mulher de Lupa, Maria, decide ir por último. De repente, soa o alarme enquanto os guardas os procuram. Então Fan se esconde com Maria ao perceber que não dá mais para usar o escoadouro e precisa achar outra saída. E então percebe que ela está prestes a dar à luz. Um guarda está prestes a encontrá-los, mas outro diz que os reféns estão no escoadouro e correm para lá. Ars e seus homens chegam à floresta, mas Hitz observa que o inimigo não os persegue e acha que o plano foi descoberto, enquanto Rizal está confiante de que eles vão aparecer. Vemos Jan avisando os homens que é uma armadilha e dizendo para esperarem o exército Canaíra atacar o castelo, quando um grupo de soldados de repente investe. Os outros soldados não querem que levem todo o crédito, então também avançam. Mas Jan decide abandoná-los, achando que não precisa deles no seu exército. Muda de ideia ao saber que Dan decidiu se juntar e ordena aos seus que o sigam. Vemos que Marielle liderou o grupo que avançou e estão felizes que os inimigos o seguiram, porque agora podem executar o plano. Rizal sabe que é difícil manter soldados parados quando estão ganhando, já que querem glória. Por isso pediu ao grupo da Marielle que roubasse as armaduras do inimigo durante a batalha e esperasse o momento certo para avançar, porque sabe que os outros soldados vão segui-la. As encontra o grupo mercenário do metrô, e Clemon diz que já fez sua parte, que pode deixar o resto com eles. Começam a abater os soldados inimigos, que entram em pânico ao ver Clamon porque o reconhecem como o demônio da guerra. Então tentam recuar, mas os mercenários os cercam e derrubam. Marielle observa que não conseguem escapar. A floresta limita os movimentos. Dan aparece, tentam detê-lo, mas ele atravessa a linha e parte para cima de Ars. Ritz o protege, e Dan cai do cavalo, mas desafia Ritz para um duelo. Promete não perdoar Dan por atacar Ars e começam a lutar enquanto Ars confere os status e vê que ambos têm 89 pontos de habilidade de combate. Ritz tem dificuldade de acompanhar Dan porque a arma dele dá vantagem, e Dan se prepara para desferir o golpe final. A arma fica presa numa árvore, Heights o derruba, e Ars percebe que Ritz usou a inteligência superior para vencer. Jenny chega com seus homens, e Ars nota que sua habilidade de combate é 92. Clemon se prepara para enfrentá-lo. Ao ver que Dan foi capturado, Clemon fica furioso e investe, mas é lançado longe, e todos ficam pasmos com o poder dele. Os homens de Jean percebem que estão cercados e optam por render-se. Ars diz aos seus que venceram a batalha e começam a comemorar, quando Dan de repente se libera e tenta tirar a própria vida, culpando-se pelo que aconteceu. Mas Jean o impede, dizendo que resolveu segui-lo porque não consegue esquecer os momentos que passaram juntos. Aliviado por Dan estar vivo, manda Jean parar de chorar e promete que depois da guerra voltarão para casa juntos. Os soldados os levam e Lupa comemora o fim da batalha, mas então desmaia. Ars percebe que ele está gravemente ferido. Lupa explica que não quis cair durante o combate para não abalar a moral e conta seu sonho de ter uma vida tranquila com a família quando tudo acabar. Ars pede que ele não desista desse sonho. Lupa aceita o destino e lembra que só viveu em guerra até Maria lhe mostrar outro mundo. Ela aparece de repente e pede que ele aguente, e ele se recupera na hora, aliviado por ela estar bem. Fan revela que é a primeira vez que ajuda a nascer um bebê, e Clamon segura o filho enquanto chora de alegria. Depois os soldados enterram os companheiros e Ars diz que precisam vencer e trazer paz para a Terra, para que esses sacrifícios não sejam em vão. O exército monta acampamento e Ritz vai à tenda de Ars perguntar por que ele está escrevendo cartas. Ele explica que quer contar às famílias dos mortos sobre a bravura deles e lembra, emocionado, de tudo o que fizeram por ele. Ele começa a chorar e pensa que o pai não ia gostar se o visse assim, mas Heights diz que não há vergonha e o ajuda a redigir as cartas. Royal Tel Castle se rende, e Lumiere comenta que só falta Curran tomar o castelo de Stott, enquanto Fam reclama do pagamento. Tá faltando uma prata. Soas pede desculpas pelo erro, diz que andava tão ocupado que errou os cálculos e promete cuidar melhor da próxima vez. Manda Fam avisar Curin da vitória e checar Stott, e pede a Ars mais um saco como pagamento pela tarefa. Naquela noite, Fan vai à unidade de suprimentos de Curin, vê o depósito pegando fogo e pergunta a um soldado o que houve. Ele diz que foram emboscados e já perderam mais da metade dos mantimentos e da água mágica. Então Fan decide contar isso ao Ars. Enquanto isso, no castelo de Stott, vemos o chefe Kans elogiando Thomas pela emboscada bem-sucedida. Ele diz que é guerra de desgaste e que vencerão no inverno, mas tem certeza que Curran vai bolar algo. Então Thomas sugere matar Curran antes que ele reaja. Khan sabe que será difícil porque Curran é bem protegido, mas Thomas promete resolver e afirma que não vai sossegar até se livrar de Curran. Um soldado leva a notícia a Ars.
As unidades de suprimento de Kurin foram emboscadas e perderam mantimentos e água mágica. Miriel tem certeza de que Thomas estava por trás daquilo, e Ar sabe que o inverno vem e não podem prolongar a luta. O soldado acrescenta que a unidade mágica inimiga levou um grande catalisador ao Monte Torai, que fica perto do acampamento de Kurin, e Ar se pergunta o que estão planejando lá. Miriel sabe do plano deles e que Shadow ainda está perto da unidade de suprimentos, então sugere que mandem eles irem para o acampamento do Kurin. Shadow recebe uma mensagem dela, e Fan percebe que precisam proteger Kuran porque a vida dele está em perigo. Começa a chover de repente. Miriel tinha previsto que os inimigos usariam magia da chuva para cegar e abafar tudo. Vemos o acampamento do Kuran já sendo atacado. Ele entende que querem matá-lo e ordena aos soldados que os empurrem de volta. Mas um cavaleiro rompe o cerco e ataca Kuran, que reconhece Thomas. Bloqueia os golpes, escorrega e Thomas tenta acabar com ele, mas Kuran desvia e crava a lâmina na perna do Thomas. Os homens avançam contra Kuran quando ele é envolto pela escuridão. Fan surge por trás e revela que Ars o mandou salvá-lo. Kuran percebe que é magia das sombras, que obstrui a visão cobrindo tudo de trevas, e fica impressionado que Fan a domine, pois é uma técnica difícil. Chegam à floresta e Fan manda os homens fugirem com Kurin enquanto ele fica para ganhar tempo. Thomas entra na mata, mas é cercado pela escuridão e percebe ser magia das sombras, então ordena que seus homens se guiem pelo som. Fan os derruba num instante e Thomas entende que ele apagou todo o rastro de si mesmo, mas ainda consegue bloquear ataques. Prevê os movimentos de Fan e o corta. Percebe que Kuran já fugiu e manda seus homens recuarem. Kurin volta ao acampamento e conta que os soldados inimigos saíram do castelo Stott para atacá-los, então acha que é a chance deles de tomar o castelo. Fan diz que sua missão acabou e se prepara para voltar a Ars receber o pagamento. Mas Kuran dá sacos de ouro a Fan como recompensa por salvá-lo e oferece um posto no exército. Fan responde que não quer recompensa dele, não é seu patrão, e diz que vai pedir a Ars uma quantia absurda. Ele parte com seus homens, e Kurin não acredita que foi recusado. Manda o mensageiro agradecer a Ars por salvar sua vida e avisar que Fan vai pedir uma recompensa enorme. Fan volta a Ars, que o agradece pelo serviço, mas percebe que ele está ferido e pergunta se está bem. Ele observa que a Shadow é um grupo mercenário cheio de andarilhos e criminosos que até matam inocentes por dinheiro, e pergunta a Ars se ele os teme, mas diz que não tem medo e que fica feliz por poder contar sempre com eles, porque já levaram seu exército à vitória em batalhas passadas. Mas ele sabe que estão pedindo uma recompensa enorme, então começa a negociar com Fan. De repente ri ao perceber que Ars não é como os clientes anteriores, ele trata o pessoal como gente. Diz a Ars para aceitá-lo como seu vassalo em recompensa, explicando que quer a Shadow trabalhando diretamente para ele, já que pode se tornar a pessoa mais poderosa do Império. Aceita Fan como seu vassalo. Fan jura lealdade e Ars fica contente por tê-lo ao lado. Enquanto isso, no castelo Stott, os soldados comentam que não conseguiram matar Kuran, mas acham que vão vencer porque o inimigo está sem suprimentos. Avistam um menino estranho e começam a zombar, enquanto um tenta pegar sua lança e descobre que é pesada demais. O garoto manda parar e, sem esforço, ergue a lança dizendo que não é arma para fracos. As e seus vassalos seguem para o castelo Stott e descobrimos que planejam tomá-lo com o exército de Kuran, composto por 50.000 soldados. A estratégia é fazer o ataque pelo portão sul para que Cairns envie tropas defendendo ali, enquanto Ars se sitia pelo norte com seus 5.000 homens. Vemos os soldados no portão norte se preparando, confiantes porque Ars tem um exército pequeno. Mas Charlotte avança com Heights e convoca uma bola de fogo poderosa que abre um buracão no portão, deixando os soldados em pânico. Ars ordena a investida, pedindo a Heights e Miriel que liderem, enquanto Clamé abre o portão sul por dentro para as forças de Kurin entrarem. Heights e Miriel invadem o castelo e dominam facilmente os soldados, o capitão se rende e Heights diz que ele fez a escolha certa, então o menino estranho surge e diz que quer lutar, revelando que se chama Brian. O capitão tenta detê-lo, mas Brum o nocauteia e diz ser o garoto mais forte do castelo. Ele derrota um grupo de soldados com facilidade e desafia Heights, que responde, vem com tudo.
Heights desvia do ataque e Brian fica feliz por finalmente ter encontrado um rival. Mas Heights diz que a luta é chata porque ele só usa força bruta e instinto. Brian fica zangado e parte pra cima, levando uma rasteira fácil, enquanto Heights vai dando dicas de combate. Ars os vê lutar, mas Heights diz a Bran pra não desistir. Ars estranha por ele ensinar o inimigo, checa as estatísticas de Bran e vê que o intelecto é baixíssimo, embora tenha potencial para superar Heights como lutador. Ele comenta que um guerreiro de verdade nunca para de treinar para melhorar e diz a Bran para largar a ideia de ser soldado se só vai contar com a força. Rhaenys percebe que Ars ouviu tudo e fica sem jeito. Mas Bran começa a chamá-lo de mestre e implora para Heights aceitá-lo como discípulo. Heights questiona por que aceitar seu inimigo e Ars incentiva, achando que Heights pode lapidar todo o potencial dele. Brian não reconhece Ars, então Heights explica que ele é o senhor a quem serve. Brian acha Ars mais forte que Heights e também o reconhece como mestre. Sem saída, Heights aceita Braham como discípulo e Míriel comenta achar o rapaz interessante. Os soldados inimigos a reconhecem como o demônio torturador que deixou muitos homens aleijados e imploram por misericórdia. A equipe de Clemens abre o portão sul, o exército de Qhorin toma o castelo e descobrimos que Khans conseguiu escapar. A guerra entra na fase final e Qhorin elogia Ars, dizendo que ele foi a chave para conquistar o castelo de Sted. Ars vai visitar Qhorin no quarto, estranha os guardas olhando para ele e Qhorin diz para não se preocupar, elogiando tudo o que fez tão jovem. Qhorin se pergunta se Ars esconde algo, já que tem uma sabedoria fora do comum e até o poder de descobrir talentos. Percebe que Qhorin não age como de costume, mas ele minimiza, dizendo ser um senhor comum e que quer só um mundo de paz para seu povo. Ele acrescenta que não sabe por que tem esses poderes, mas vai usá-los em benefício do povo. Qhorin confia nele e revela que teve que interrogá-lo porque seu vassalo o via como ameaça. Mas ele explica que nunca acreditou quando disseram a Ars que é normal ser notado, porque ele está começando a se destacar em Misian. Depois disso, Ars percebe que precisa tomar cuidado, há gente que não gosta dele. Mas de repente leva uma bola de neve na cara e Charlotte conta que é a primeira vez que vê neve, quer brincar. Ritz acha a cena ridícula, ela o acerta com outra bola, e ele diz a Braion que tem que contra-atacar. Todo mundo começa a brincar enquanto o fã manda todos apostarem, perguntando se acham que o time do Heights ou o da Charlotte vai ganhar. Clemont não quer entrar, mas Marielle o desafia para um concurso de bebida e ele aceita. Rizal faz um bonecão de neve, mas Heights se choca com ele e Rizal começa a chorar. Heights manda todo mundo ajudar a reconstruir e Rizal fica feliz porque ficou ainda maior. Só que os soldados que apostaram ficam irritados porque ninguém venceu a briga. Eles pedem para Fan devolver o dinheiro, mas ele usa sua magia de sombra para escapar. Charlotte comenta que quer curtir o inverno com todo mundo no ano que vem. Vemos Thomas percebendo que Marielle viu através dos seus planos e ele começa a duvidar de si, até vaza surgir dizendo que ele não está agindo como de costume. Em um flashback, vemos Thomas jogando xadrez com Muriel e o pai deles, Edward Grandoni. Percebem que ambos são estrategistas brilhantes. Muriel derrota Thomas e descobrimos que ela é melhor em tudo, então ele tenta superá-la, mas não consegue porque ela é gênios. Ela vira conselheira do Duque, mas ele não desiste do sonho de derrotá-la. Um dia ela é banida e o Duque nomeia Thomas no lugar dela, então ele pensa que finalmente venceu por ter se mantido leal ao Duque como o pai. Voltamos ao presente com Vaz dizendo a Thomas que o exército de Qhorin chegará a Belzug em breve, quer conferi-lo antes da próxima batalha. Ele sabe que Míriel está do lado de Qhorin e acha que isso explica a vantagem, mas ressalta que não culpa Thomas pelos reveses, pois ele é tão leal quanto o pai. Vaz comenta que é igual ao Thomas, também quer proteger o legado do pai vencendo Qhorin e diz ao Thomas que conta com ele. Vemos Qhorin discutindo a situação com os outros quando um soldado surge. Chegou um mensageiro de Belzad. O mensageiro diz que foi enviado por Khans e propõe uma trégua, mas Qhorin recusa. Acha que Khans só quer trégua porque está perdendo. O mensageiro alerta que, se recusarem, vão ter muitas baixas. Os magos de Belzad criaram uma arma capaz de destruir uma cidade num instante. Ele explica que ainda não a usam porque não querem causar sofrimento.
mas avisa que vão acioná-la se não aceitarem a trégua. Kuran pede tempo para decidir e convoca a reunião. Míriel sussurra que é blefe. Todo mundo acha que essa tal arma é invenção, então Kuran rejeita o pedido e manda o soldado expulsar o mensageiro. Rizal fica curioso sobre as intenções de Thomas. Míriel diz que não sabe, e ele começa a provocar sobre a relação dos dois e por que viraram estrategistas. Noutro flashback, vemos os soldados prendendo Edward. Foi condenado à morte por traição. Edward jura inocência, mas o líder afirma que há testemunhas. Anunciam que a família Grandoni perderá o título de nobreza e que a decisão é irrevogável. Edward faz um último pedido, que promovam os filhos dele, ou os matem se não der, porque os talentos deles são perigosos. Ele explica que se perderem a nobreza, podem servir outro duque e virar ameaça a Mician. Mesmo assim, os soldados o prendem. Thomas acredita na inocência dele. A lealdade de Edward seria impossível de trair o duque. Marielle parece indiferente. Thomas avisa que podem ser executados e ela diz que o duque nunca prestou atenção aos apelos de Edward. Marielle e Thomas são rebaixados a plebeus, mas ela só comemora por estarem vivos e chama Edward de idiota por não tentar fugir da execução. Thomas fica magoado, mas ela o tranquiliza. Ainda tem mente e voz para sobreviver, vai dar certo. De volta ao presente, Marielle conta que entrou numa escola militar com Thomas só para sobreviver. Os dois viraram estrategistas, mas ele sempre a odiou porque ela é melhor que ele. Vemos Thomas se preparando para deixar o Castelo Belza e Kans avisa que é perigoso, ele não vai receber reforços. Mas ele diz que só está sendo leal ao Vaz e parte com seus homens, certo de que precisa derrotar Marielle desta vez. Kuran recebe um relatório. A superarma foi vista nas colinas de Belzad. O pânico se espalha, mas Mariel acha que é truque, e Ars manda as sombras averiguar. Fam chega à arma e confere. É falsa, não tem o canal de água mágica. Ars conta a descoberta a todos, e Rizal se pergunta por que Thomas usaria uma arma falsa para enganar. Ars comenta que aquilo lhe parece familiar. Ele lembra da batalha de brincadeira em que Marielle fez seus soldados se renderem para soltar informações falsas que atraíram Ritz para o ataque. Ars acha que Thomas repete a tática e Marielle concorda. Rizal checa o mapa achando que os inimigos esperam por eles na mata. Kuran ordena que avancem e queimem os inimigos junto com a floresta, enquanto Míriel está certa de que vai derrotar Thomas de novo. Vemos Thomas na mata, mas descobrimos que seu exército está um passo à frente, esperando Kuran atacá-los. Os homens plantam explosivos por toda a floresta e dizem que está tudo pronto. Ele, porém, revela o plano real. Explica que estão em grande desvantagem e que nem as explosões vão eliminar os inimigos, então manda atacar enquanto as cargas detonam. Ele diz que é a única forma de vencer, admite que é extremamente perigoso e libera quem não quiser seguir o plano para ir embora. Lembra do momento em que contou a Vass sobre o pai, e Vass afirma que acredita na inocência de Edward e que o Duque errou ao executá-lo, perdendo um talento raro. Jura lealdade a Vass e se dispõe a tudo para garantir a vitória, mesmo sacrificando inocentes. Voltamos ao presente. Thomas diz que irá sozinho se os homens o abandonarem, mas percebe que todos decidiram ficar, são leais a ele. Ele sabe que a maioria não vai voltar viva, mas a determinação deles os torna uma força a ser temida. Então ele se orgulha de tê-los ao lado. As tropas de Kuran cercam a floresta e ele acha que seria um desperdício matar Thomas, já que é um estrategista competente. O mago está pronto para usar magia de fogo, mas Rizal sente que algo está errado e interrompe Kuran antes da ordem. Thomas e seus homens se perguntam por que não atacam a floresta, quando uma bola de fogo quase os acerta e eles entram em pânico. De repente são atacados por arqueiros e investem, mas Brian chega com os outros e colidem com o exército de Thomas. Ele se pergunta como descobriram seu plano e avista Kuran no campo, pensando que ainda pode garantir a vitória se o eliminar. Ars checa suas habilidades e percebe um talento incrível, mas confia que Kurin pode vencê-lo. Thomas avança com os homens e abre caminho entre os soldados, enquanto Ars percebe que Kurin pode ter dificuldades porque está visivelmente inflamado.
Curran se prepara para lutar, mas Ars dispara para frente, e Thomas está prestes a derrubá-lo quando Heights o protege. Ele diz a Thomas que não deixará tocar em Ars, e usa uma manobra especial para derrubá-lo, enquanto tenta escapar das tentativas de captura dos soldados. Ele se recusa a desistir até ver Marielle, que começa a falar com ele. Seu exército se rende, e Hitz se pergunta por que atacamos, então explica que seu corpo agiu por impulso, mesmo sabendo que não podia derrotar Thomas. Myriel passa a zombar de Thomas, que fica furioso por tê-la perdido de novo, mas ela explica que não viu o plano dele. Foi Rizal quem salvou o exército. Thomas se pergunta como ele soube do plano, já que Rizal não deveria saber nada sobre ele. Rizal diz que pensou em como Thomas poderia vencê-los e suspeitou que já teria criado um contra perfeito, porque conhece o modo como Marielle elabora estratégias. Ela o chama de idiota, mas Ars usa sua perícia e percebe que ela costuma esconder os sentimentos. Então ele pede que ela se expresse direito e ela admite que perdeu desta vez, mas Rizal compensou o erro. Ela diz a Thomas que é um estrategista capaz, e ele se alegra ao ouvir, percebendo que sempre quis que ela reconhecesse seu talento. Ele finalmente admite a derrota, e Kurin pede que ele se junte ao seu lado, mas ele explica que jurou lealdade a Vaz, então nunca o trairá. Kurin manda prender o sujeito e elogia Rizal por frustrar sua estratégia, pedindo que não deixe Myriel desviá-lo do caminho. Depois disso, o Castelo Belzat se rende, e Kurin parabeniza todos pelo esforço, dizendo que agora controlam 2 das 3 grandes cidades. É hora de nomear novos chefes para Belzad e Samik. Lumière será chefe de Belzad e Lupa governará Samik. Mas Charlotte se pergunta quem será nomeado chefe do condado de Canair. E Kuran explica que Lumière não pode governar Canair por já ser chefe de Belzad, então Ars assumirá Canair, o que o deixa desesperado porque acha que não tem competência. Ele se prepara para aceitar, mas um grupo de nobres tenta barrar, dizendo a Kurin que ele é jovem demais para o cargo. Outros nobres, no entanto, defendem que ele merece por ser um ótimo líder e lembram a todos de suas conquistas. Seus vassalos acham que ele é perfeito para o cargo e ele aceita, e aí todos comemoram. Depois Ars conversa com Lumière, que revela não estar feliz com a promoção porque terá de deixar Conair. Ele sabe que Belzut é superior a Conair, mas está apegado à sua terra natal e não quer partir. Ainda assim, fica contente por Ars ter sido nomeado, acha-o capaz e pede que faça Conair melhorar. Ars promete se empenhar. Arg volta para Lambor e é recebido com festa, mas vê uma família chorando. O filho deles morreu na guerra. Agradecem por ele ter escrito sobre a bravura do rapaz e pedem que não chore, já que todos estão festejando. Lisha fica feliz ao vê-lo e corre para abraçá-lo, dizendo que sentiu saudades. A família o recebe, mas logo todos começam a sair, e ele fica sem entender. As criadas o levam e os vassalos ouvem o sino da igreja, percebendo que vai se casar. Todos comparecem ao evento, mas Ars continua confuso. Hammond revela que organizaram tudo para o casamento. Lisha aparece de vestido branco e Ars a acha deslumbrante, enquanto o mercador de bugiganga solta pétalas do seu barco. Começa a cerimônia e todo mundo comemora por Ars, que percebe o quanto o povo sofreu na guerra. Ele sabe que precisa protegê-los e criar um mundo em paz, então diz a Leisha que fará o possível, e ela promete acompanhá-lo em cada passo.